conhecê-los. Eu sou que nasceu da morte. Eu vivo o impossível. Herança 18 do Forte. Estrada, um céu de asfalto. O bonde é tempestade. Insano é o elo forte. Corrente de irmandade. Puta que pariu! A moto não é transporte, da alma é extensão. Gasolina é o sangue, V2 no coração. Colete é pesado, carrega a nossa história. Caveira da igualdade, sinônimo de glória. Puta que pariu! Original de Oz para todo o Brasil. Puta que pariu! Original de Oz para todo o Brasil. Só não desacredita, é bom não duvidar. Respeito deixa vivo quem não quer ver estralar. Morte eu não temo, eu sei que sou humano. De black e pro inferno, eu vou de bonde insano. Puta que pariu! Original de Oz para todo o Brasil. Puta que pariu! Original de Oz para todo o Brasil. Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Original de Oz para todo o Brasil. Original de Oz para todo o Brasil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa noite, galera. Força total. Mete marcha. É tudo nosso. Começou a live dos Insanos MC. E hoje, nessa noite, só existe uma regra. A verdade. Você que está em casa, você que nos acompanha nossas histórias durante esses 4 anos, chegou a hora dos Insanos MC falar a verdade. Falar o que passamos, juntamente aqui ao meu lado, aqui todo o comando mundial aqui, juntos nessa missão, para trazer a vocês aí, dentro de casa, o que é os Insanos MC, o que aconteceu, o que nos originou,
da onde viemos, as polêmicas, fato branco e tudo mais. São temas polêmicos e curiosidades dos Insanos MC. Bug. Prazer, eu sou o Bug, fundador e vice-presidente de Insanos MC. Boa noite, eu sou o Lopes, disciplina mundial e fundador do Insanos MC. Boa noite, irmãos. Boa noite, família. Diego, diretor social mundial. Boa noite, rapaziada. Kevin, fundador e diretor de comunicação mundial. Fala galera, eu sou o Monge, diretor internacional do Insanos MC e eu não sou fundador não. Pra variar, né? Da botinha. Boa noite a todos, eu sou o da Bota, diretor de Sargento de Armas Brasil. Gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando na live pelo YouTube e todas as redes sociais. Kiefer. Boa noite, eu sou o Kiefer, diretor de disciplina, e estamos aí. Branquinho. Boa noite, aqui é o White, diretor administrativo dos Insanos. É isso aí. Bim, vamos aproveitar agora aí que tá todo mundo aí se conectando aí. Todo mundo já entrando em processos aí pra saber totalmente a verdade. Solta a bomba. Boa. Vamos soltar um clipe bom aí, hein, Max? Não vai errar, hein, Max? Pelo amor de Deus, Max, ajuda a gente, Max. Nesse momento aí de crise, que o país ou o mundo vive, vamos soltar uma música bem bacana aí pra animar essa galera. Essa música tem uma letra muito legal, cara. Eu não vou tremer, não vou me abalar. A gente é feito de pedra e a gente não quebra. Max, solta a pedrada aí. Tirou? Didn't know it when they turned me loose. I shot the sheriff and I slipped the noose. The law ain't never been a friend of mine. I would kill again to keep from doing time. You should never ever trust my kind. I'm a wanted man. I got blood on my hands. Do you understand? I'm a wanted man. I took the pistol and I shot it all the light.
Vamos lá, pessoal, voltamos ao vivo, live Insanos MC, para apresentar aqui a verdade nua e crua do que passamos durante esses 4 anos de caminhada. Parece pouco, mas para nós, 4 anos virou 100 anos, 40 anos, 300 anos, perto do que tudo que passamos. Pessoas nascem, crescem e morrem e não vivem o que a gente viveu durante esses 4 anos. Mediante todo esse cenário aí, do que nós estamos passando, inclusive, dias atrás, tivemos um irmão nosso que veio a falecer, o bebê, da divisão Osasco, e assim, quebra muito a gente, deixa a gente muito triste. Nós estávamos nessa euforia, live, falar a verdade, mostrar para todo mundo quem é os insanos, as polêmicas, as curiosidades, e a gente vai e leva essa paulada. O irmão nosso faleceu, até porque aqui não estamos preocupados com números, se somos 300 mil, 400 mil, 10 mil, 5 mil, não. Todos os nossos irmãos têm o mesmo grau de importância, todos os nossos irmãos têm o mesmo grau de igualdade. Aqui não precisamos ser mais que ninguém, nem melhor que ninguém. Aqui somos todos uma família mesmo. E essa família tem nome, e é Insanos MC. Hoje, assessorando a gente aqui, não está somente o Max. Hoje temos uma outra vítima aqui, é o DJ Andinho, um cara também da Extremo Leste, que veio para agregar juntamente conosco, e ele vai estar aqui juntamente com a produção, assessorando a gente nas músicas, nos clipes, e assim. E antes de começar toda essa live, as polêmicas, todas as dúvidas que vocês têm, queremos dizer aqui que o clube não está apoiando partidos que usam a hashtag Fica em Casa. O clube não está apoiando partidos que a hashtag Vai Trabalhar. A nossa luta aqui é pela vida. Então, se você for ficar em casa ou se você for sair, faça com responsabilidade. Porque a única pessoa nesse mundo que pode mudar todo o cenário são vocês mesmos que estão aí nos assistindo. Qualquer ato irresponsável da sua parte pode fazer com que essa crise aumente ou essa crise acabe. Então, mediante o que você faz no seu dia a dia, haja com responsabilidade. Existem pessoas morrendo, pessoas da mesma forma também que estão em casa passando fome. Então, assim, tenha um discernimento. Se for para ficar em casa, fique em casa. Não adianta também você querer ficar em casa e querer ficar fazendo rave dentro de casa. Ah, eu estou em casa, vou chamar meus amigos. Aí chama 100 amigos. Ah, vou trabalhar. Só que aí também não usa uma máscara, não usa um gel, não faz nada. Então, assim, complica totalmente uma situação. Então, por favor, haja com responsabilidade como nós estamos agindo aqui. Quando marcamos essa live aqui, mediante toda essa crise e tudo, nos precavemos, todo mundo aqui ficou isolado, usando máscaras diariamente. Para quê? Para quando chegasse nesse exato momento aqui, pudéssemos estar numa distância segura um do outro. Numa distância que eu tenha certeza que o Bug não tenha nada, que o Bi não tenha nada, que o Lopes não tenha nada, que o Dabota não tenha nada. E esperamos isso de vocês também, que está em casa nós assistindo. E eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês que estão em casa aí, mediante essa crise aí, e que assim, DJ, solta a música. Eu estava procurando uma música, porque todos aqui me conhecem, nas entregas de colete, no dia a dia, e eu não consigo, juro para vocês, aqui eu estou aqui tremendo, a perninha está balançando, o estômago está rodando, eu não consigo falar em público, eu tenho uma vergonha muito grande. E eu descobri que quando eu coloco uma música, quando eu dou uma desligada de toda essa pressão, e eu consigo, através dela, falar e mostrar para as pessoas que estão à minha frente, as pessoas que estão me ouvindo, o que eu quero transmitir para elas. E eu estava lá em casa, procurando uma música para falar que música que eu vou colocar, que música que vai ser inserida, que música que eu posso falar para eles. E eu estava com o celular na mão, estava no Google, no YouTube, no Freezer, sei lá um monte desses nomes aí, YouTube Music, e nada de achar música para falar essa mensagem. E aí o celular caiu no chão. O celular caiu no chão,
E quando ele caiu, ele acendeu essa lâmpada. Aí eu lembrei dessa música que vocês estão ouvindo agora juntamente comigo. Tá alto, DJ? Isso. É a lanterna. É a luz. E sabe o que essa luz representa para nós nos dias atuais? Momentos de crise. Porque o clube começou numa crise também. Começamos totalmente desacreditados, perseguidos, não sabendo qual seria o dia após amanhã. E nós fomos indo, fomos vencendo, matando um leão a cada dia, transformando nossas dificuldades em alimentos para nós prosseguirmos, transformando nossas dificuldades em combustível para nossas almas. Nossas limitações foram o que nos fizeram trazer até aqui, chegar até aqui. E chegamos firmes, fortes. E aí quando chegou o começo do ano de 2020, todo o comando aqui reunido juntamente, fazendo reuniões, o que esse ano vai explodir, esse ano vai bombar, esse ano Insanos MC, é tudo nosso, fazendo discurso, mete marcha, força total. Aí vem mais um desafio, veio o desafio com que fizéssemos que nossas motos fossem deixadas de lado, que a nossa vida cotidiana fosse presa dentro de uma casa. Começou a quarentena, começou esses momentos de terror, ao mesmo tempo dias de esperança. Ai, tem a cloroquina, ai todo mundo comprar cloroquina. Ai, não deu certo, tá matando do coração, acelera o coração. Ai, tem não sei o que, agora o Bug falou, tem o regime do verme que mata tudo, até o corona. Aí já lança a esperança de novo. E o que eu quero dizer para vocês? Que mediante ao que vamos passar ainda pela frente, mediante toda essa dificuldade, nós temos que estar juntos. Não é cada um por si, Deus por todos. Porque não vamos chegar a lugar nenhum. Cai exatamente naquela hashtag que o Binho vai explicar ainda hoje. Não somos 1000, somos um. E está melhorada ainda, não somos somente um. Somos um cuidando do outro. Então essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês que estão em casa hoje. Quando vocês estiverem angustiados, como aconteceu com a gente, quando o irmão nosso faleceu, quando vocês acharem que chegou no fim do poço, lembre dessa luz aqui, ó, a luz da esperança, a luz de dias melhores, porque é dela que vamos ter forças para continuar. E essa luz, sabe quem é? São vocês. São cada um de vocês que no dia a dia não deixa a peteca cair, que no dia a dia manda mensagem para o colega, para o irmão, para o amigo, para o integrante do outro clube e fala: você está bem? Está tudo tranquilo? Você está precisando de alguma coisa? Então essa é a mensagem que eu gostaria de transmitir para vocês. Não vamos perder a esperança. Dias melhores virão. E pode ter certeza, desistir não é opção. E quando esses dias chegar, estaremos todos juntos. Seja você insano, seja você o outro clube. Não estamos falando aqui de cores, estamos falando aqui do ser humano. Estaremos juntos de novo. Só que não vai ser numa live não. Vai ser no bonde monstro dos Insanos MC. Parando o Marginal, parando o Castelo, parando o Bandeirantes, parando a porra toda. E sabe pra quê? Pra agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivendo mais um dia. E nesse clima, com essa música, eu gostaria de fazer uma homenagem ao nosso irmão Bebê e a todos os nossos irmãos que já foram, que com certeza estão lá juntos, nos acompanhando e vendo o que o Insano se tornou,
e o que eles fizeram agregaram para que isso fosse uma realidade. Então, vou falar um poema que a gente sempre usa para todos os nossos irmãos, e esse poema será eterno. E que aonde você quer que esteja, bebê, estaremos juntos. DJ, a outra música. Pode pôr. Boa. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. O nome desse poema é Aviso. Vision softly creeping. Se um dia eu me perder, Left its seeds all cair e não conseguir me erguer, não ficarei desesperado. Tenho meus irmãos ao meu lado. Quando for fazer a viagem derradeira, que seja a bordo de uma estradeira. E não importa onde eu aporte, seja no sul, seja no norte. Estarei no bonde insano, eu junto com meus manos, manos de fé e de sangue. Isso não é coisa de gangue, isso é uma irmandade. Não nos importamos com a maldade, nos importamos em fazer o bem, sem nunca olhar a quem. Espero estar no paraíso, mas se eu chegar sem aviso e perceber que estou no inferno e não ao lado do Pai Eterno, um aviso pro capeta, vai ter muita treta. Vou falar, aí paizano, acabou de chegar o bonde insano. Brasil! Insanos! Bim, solta pra recompor. Bora, bora. Max, aquele lá, hein? Deu uma confundida aí no começo aí que... Vamos lá. Um som aí que marcou uma época nossa, uma letra meio pesada num momento totalmente atípico e onde tudo renascemos praticamente das cinzas. Max, solta aquele lá. I done raised this hell.
Vamos lá, boa noite pessoal, voltamos para a live Insanos MC, temas polêmicos que todo mundo quer saber, curiosidade dos Insanos MC. Vamos agora fazer 2 tópicos bem rapidamente. Primeiro tópico, as regras dessa live. Gostaria que todos prestassem muita atenção nas regras dessa live, que é muito importante para o bom andamento da live e para o bom andamento de vocês que estão assistindo aí também. Vamos lá, primeira regra dessa live, falar somente a verdade. Se a gente checar aqui nos comentários aqui da live aqui, e tiver comentário assim, falou isso, prova, falou aquilo, prova, vamos provar, porque aqui não temos menção nenhuma de ficar fazendo papel de besta aqui, de tonto, e ficar falando coisas que não são verdades. Então, se você quiser que eu prove qualquer situação, qualquer troca de mensagem, qualquer áudio, qualquer vídeo, eu solto e mostro. Agora, se você acreditar em mim, você vai se dar melhor. Então, vamos lá. Primeira regra da live, falar a verdade. Segunda regra da live, que é boa pra caramba também, e é bem simplesinha, responsabilidade. Qualquer coisa e tudo que ser falado aqui nessa live, a partir de agora, é de inteira responsabilidade de todo o comando dos Insanos MC. Se você quiser falar alguma coisa, se você quiser criticar, se você quiser tirar satisfação, você vai tirar satisfação com as pessoas que estão aqui nessa live. Desde o White, do branquinho lá da ponta lá, até a outra ponta aqui do Kiefer. Aqui todos nós aqui somos homens. E somos responsáveis pelo que nós falamos. Então isso se encaixa na terceira regra da live, que é a nossa regra favorita. Não gostou do que foi falado aqui, se sentiu mal, ficou bravo, terceira da regra da live, vem cobrar. Vem cobrar quem? Vem cobrar o quê? Vem cobrar o comando dos Insanos MC. Não precisa ficar se desabafando com o integrante que está perto de você, se desabafando com o ciclano, falando mal, não, é bem simples. Eu estou fazendo uma boa ação para você. Não gostou? Não precisa ficar caçando 2.560 integrantes. Só precisa caçar só 9. Então, se você não gostou do que nós vamos falar aqui hoje, vem cobrar. E vem pesado. Aí sabe o que você faz? Fala para nós aqui, ó. Você, Jontas, você, Bug, você, Lopes, vocês que estão aqui, vocês não vão rodar, vocês não vão fazer isso, vocês não vão fazer aquilo. Fala para a gente e segura. Então, recapitulando, as 3 regras da live bem simples. Falar somente a verdade. Segunda regra, responsabilidade. Terceira regra, estamos esperando. Vamos lá, Max, fogo no parquinho. Bora. Andinho, bota pra estralar esse som aí, não estou ouvindo. Aí. Vamos lá. Agora serão os tópicos da live. Prestem bem atenção. Porque esses tópicos vai dizer exatamente aonde a sua batata vai assar. Vamos lá. Primeiro tópico da live. Como nasceu os Insanos MC. Segundo tópico. Como que em 4 anos nos tornamos esse monstro que somos hoje, Lopinho. Iremos falar do internacional. Como funciona e como é o Insanos fora do Brasil. Mas nós vamos falar também sobre o nosso social, aquilo que nós temos de forte, a nossa essência, o nosso carro-chefe, o nosso social. Vamos falar também das hashtags, todas essas hashtags que vocês veem nas nossas publicações aí, quem vai cuidar? Bora, galera, vamos falar também dos insanos, sempre insanos. Tudo sobre isso também. Vamos falar sobre um tema muito polêmico, 1%. E aí, Insanos é ou não é um clube 1%? Aguarda aí. Tá, Botinha, segura.
Então vamos falar para todos. A curiosidade de todos aí fora. Se existe ex-abutres na família Insanos MC. Kiefer, sua. Cidade de Pato Branco. O que aconteceu lá, Kiefer? O que aconteceu? Meu Deus do céu, essa aí todo mundo quer saber, Kiefer. Segura essa. Você vai saber qual foi a participação do Insanos MC na queda do antigo Comando Abutre Brasil. Se houve ou não a participação dos Insanos MC. Essa vai ser pesada. Chama todo mundo, porque daqui a pouco a gente vai falar. Vai falar curiosidade, vai falar o porquê, vai falar também, já houve um acordo entre ambos os clubes? E por que esse acordo foi quebrado? O que aconteceu? E para finalizar, que vai ser o tópico, né? Top não, né, Loquinho? Tópico mais zica dessa live. Assim que acabar essa live, no exato momento que acabar ela, qual será a relação de ambos os clubes? Insanos MC e Abutres MC. Vamos lá. Para começar a live agora, Max, só mais um clipezinho, Max. Porque o bagulho tá bombando, Max. As mensagens estão chegando, as perguntas estão clareando. E você, aí de casa, vai saber tudo. Viu? Fala do QR Code ali, ó. Senhor. This is how it's gonna be. This is what you think of me. It's going down like I told you. This is how it's gonna be. I'll be the last man standing here. I'm not going anywhere. It's going down like I told you. I'll be the last man standing here. What you gonna do? I'm gonna rock you. What you gonna do? I'm gonna rock you. What you gonna do? I'm gonna rock you. I'll have you begging for mercy, oh. I'm dangerous. So dangerous. I'm dangerous. So dangerous. I'm the baddest mother up in here, and I'm about to make it clear. It's going down like I told you. I'm the baddest mother up in here. What you gonna do? I'm gonna rock you. What you gonna do? I'm gonna rock you. What you gonna do? I'm gonna rock you. I'll have you begging for mercy, oh. I'm dangerous. So dangerous. I'm dangerous. Get ready, 'cause here I come. I'm about to come and
de volta à live, pá. Vamos lá, pessoal, de volta à nossa live Insanos MC. Galera, fiquem ligados aí no QR Code que vai aparecer no canto da tela de vocês aí, ó. Quem quiser fazer as doações para a gente continuar esse nosso trabalho aí das ações sociais, ajudar quem mais precisa, só pegar aí o celularzinho e colocar no QR Code do lado da sua tela aí, fazer sua doação lá, que vai ser transformada todas em cestas básicas e vamos estar divulgando para vocês verem aí o resultado desse trabalho. Boa, Diegão. Vamos lá. Primeiro tópico da nossa live de hoje. Bug, falando em alto e bom som, como nasceu os Insanos MC? Vamos lá, é uma odisseia, né? Boa noite, senhores, senhoras, irmãos, motociclistas, dentro e fora do país. Sou o Bugdan, fundador e vice-presidente Insanos MC. Hoje é um dia muito especial. Nós vamos falar da nossa luta, da nossa trajetória e de toda a nossa história, que vocês vão verificar. É só ficar que cada um vai explanar um tema da questão aqui. Fiz uma colinha aqui porque o Faustão também faz. Ninguém merece. Bom, vamos lá. Tudo começou em 2015. Nós éramos, alguns aqui, era integrante de um clube bastante conhecido chamado In Omertá. E nessa época, houve uma grande revolução lá, onde foi feita uma reunião do comando do clube, o comando do clube, do qual pertencia eu e o Jonathan, e expôs uma situação diferenciada que estava interferindo com os integrantes do clube e de pessoas de bem fora do clube. Resolveram afastar o presidente por má conduta. Apoiamos, só que não deu certo. Porque aqueles mesmo que trouxe o problema deixou a gente falando sozinho. Resolvemos então cada um seguir a sua vida. Só que as ameaças começaram. E quando as ameaças começaram no individual, nós resolvemos nos unir. E falamos, vamos fundar o nosso clube. Contamos. Tinha eu, o Jonathan, o Lopes, o Bin Laden e mais 7 integrantes da divisão de Osasco. Fundamos o clube, as ameaças continuaram. Só que agora era diferente, eram ameaças de clube. Você não vai rodar, você não vai se estabelecer, não vai crescer. Se pegar é pau, né? E aí por diante. E vamos baixar a sua bandeira. Estávamos diante de um clube renomado na época, um clube que ostentava a tarjeta 1%, apadrinhado pelos abutres, né? E bastante influente dentro da liga, que era bastante grande também. A gente falou assim, fudeu. Não. E agora? Fudeu? A gente tava que nem os 300 com aqueles 20 mil homens lá. Só que diante de tudo isso daí, nós resolvemos não baixar a cabeça, seguir em frente e bater de frente mesmo, porque ninguém tem o direito de dizer o que você deve fazer ou não, e muito menos restringir a sua liberdade. Foi quando um dos integrantes falou, meu Deus, só sendo insano para entrar numa guerra dessa. E aí nasceu o nome. A partir de agora, somos todos insanos. Vamos atrás de quem está nos caçando. Porque de caça, a partir de hoje, seremos caçador. E foi assim. Esses 11 foram para cima. Lançamos a nossa primeira hashtag. Só queremos a cabeça. O corpo faça bom proveito. Caralho. E aí, conseguimos romper as dificuldades. Houve uma certa negociação. E aí partiu para uma fase, né, muito difícil, que era estruturar o clube e jamais cometer os mesmos erros que o clube anterior cometia. Assim nasceu o nosso clube. Ou seja, não nascemos numa conversa de bar, numa confraternização e nem num passeio ali para o Serra Azul.
Nascemos na guerra, nascemos dentro do conflito. E esses conflitos amadureceu a gente, nos deu discernimento entre o que é certo e o que é errado. Montamos a nossa estrutura e estamos aqui. Quero agradecer a todos e obrigado por nos assistir. Ô Bug, mas fala uma coisa aqui pra gente. Chegou uma pergunta aqui, ó. Estão perguntando o seguinte: o que é essa experiência neste outro clube? O que trouxe de aprendizado para os Insanos? Qual foi o diferencial que vocês trouxeram daquele clube para cá? Primeiro diferencial e o básico, tá? Foi a valorização do ser humano. Aqui nós não exigimos a cilindrada, nós exigimos que o cara seja decente, porque o que vale é o coração que está embaixo do colete. Lá nós não víamos isso daí. Mas teve a parte boa também, que eu tenho que relatar. Lá nós aprendemos a fazer o social, aprendemos a padronização. E isso, o que era de bom, nós trouxemos. Agora, o que era de ruim, nós deixamos lá e implantamos a nossa própria filosofia, que seria fazer o bem sem olhar a quem. Buguinho, uma pergunta que todo mundo quer saber. Os caras são bravos mesmo? Pessoal, esse negócio de ser bravo é meio complicado, né? É meio complicado, porque tem que prestar atenção no que é pregado para você e se você tem suporte e sustentação. Esses dias atrás aí, um dos integrantes dele, na verdade tem 2 integrantes em Curitiba, e o integrante encontrou um nosso lá, que estava sozinho e disse que aquele território era dele. Esse cara é brabão, falou que Curitiba é território omertá, Insano não anda. Ou seja, nós temos 200 integrantes em Curitiba, os malucos têm 2 e o território é deles. Os 200 estão procurando esses 2 para ele apresentar a escritura que o governo do estado deu, que Curitiba é dos caras. Ou seja, nada é de ninguém. Você tem aquilo que você conquista, você entendeu? E que é por respeito. O território brasileiro pertence a todos. O motociclismo, que é o dono disso daí, ninguém tem o direito de dizer isso aqui é meu, isso aqui é seu, você não roda aqui, você não vai. Não tem. Bata o pé, vá para cima, faça como nós. Hoje nós somos um clube grande, mas lá atrás nós éramos em 11. E hoje a gente está de cabeça erguida. E o mais importante, mesmo sendo superior àqueles que nos perseguiram, nós não praticamos o mesmo tipo de patifaria que eles praticaram conosco e com a grande maioria dos motoclubes. Mais para frente vai vir o relato de Pato Branco. E lá eu disse, a mudança começou e não vai parar. Hoje existe uma certa liberdade e um alívio dentro do motociclismo, porque existe respeito e dignidade. Boa, Buguinho. Ô Bug, tá chegando bastante pergunta aqui. Vamos lá. Selecionei uma aqui, ó. Por que o nome Insanos MC? Como surgiu? Surgiu que os caras é retardado, né? Essa é a grande verdade. A gente era em 11, o Omertá era em 300. Apadrinhado pelos Abutre, que eram uma caralhada de gente. Você entendeu, meu? A liga apoiando os caras. E a gente 11 foi bater na porta dos caras, perguntar o que eles queriam. Porque aqui não ia conseguir nada. Ou matava os 11, ou então cada um ia ter que seguir o seu caminho. E só sendo insano para entrar numa guerra dessa, numa empreitada dessa. Não somos melhores que ninguém, mas somos dignos daquilo que Deus nos deu por criação, que é a liberdade. Ô Buguinho, tem mais uma pergunta aqui para você, cara. Muita gente está perguntando aqui por que Original de Oz, que nós ostentamos aqui no nosso colete. Quando fundamos o clube, só tinha um integrante que era de São Paulo, que era o Jonathan.
cabeçudinho, não vou falar quem é, entendeu? E o restante, os outros 10, eram integrantes da divisão de Osasco. Então, para homenagear, né, e para reconhecer, né, essa luta deles e a predisposição, nós resolvemos prestigiar o nome como original de Osasco, original de Oz. Muita gente fala, pô, original lá do lugar, Osasco é maravilhoso, assim como todos os municípios. Você tem que ter amor pelo lugar e pela região. E a gente honra e adora ser de Osasco. Vou mandar uma aí também, que o pessoal está perguntando bastante. Por que a gente ostenta o 18 do Forte no colete? Essa pergunta eu vou passar para o Lopes, que ele é o pai do 18 do Forte. Ele sabe falar, eu me enrolo tudo, mas eu sei que é treta também. Na verdade é o seguinte, o 18 do Forte, por quê? Primeiro que o 18 do Forte faz parte da história do nosso país. Foi uma revolução em 1922, onde 17... Na verdade, assim, os militares se revoltaram contra o governo que existia na época. Um governo que era formado por políticos corruptos e fazendeiros. Eles dominavam, era aquela coisa que eles chamam de oligarquia. E aí, esse movimento dos militares esses militares resolveram ir para o confronto, para tentar derrubar aquele sistema que existia até então. Os quartéis recuaram, se renderam, mas os militares, 17 militares no civil, esses 17 militares do Forte Copacabana, resistiram e foram para cima, foram para o confronto contra 3.000 soldados da força do governo. Resultado, todo mundo já sabe, né? Não tinha como ser diferente. Eles pagaram com a vida. Mas isto também serviu para que outros levantes ocorressem na época. E alguns anos depois eles conseguiram, através dessas revoltas, conseguiram derrubar aquele governo. É parte do que o Bug disse. Nós fizemos apenas uma analogia da história do nosso país com o que nós fizemos. Nós nascemos na guerra. Nós associamos isto ao trabalho que foi feito lá atrás e que nós também, como o Bug falou, lutamos contra 300 caras, mas que a gente discordava do que estava acontecendo lá. Então foi a luta que, o resultado disso, esse clube maravilhoso que nós temos hoje. Muito bom, Lopinho. Só dar um adendo aí. Os 18 lá morreu quase todo mundo, aqui não morreu ninguém. Nós fomos um pouquinho mais inteligentes, é verdade. Nós usamos erros dos caras, para não cometer aqui. Fomos um pouquinho mais inteligentes. A primeira treta foi com 300, a outra treta vocês já sabem qual é que é. Estamos de pé até hoje e a gente olha para trás e não enxerga mais o nosso opressor. O Bi falou que para ficar vivo é só não morrer. Para ficar vivo é só não deixar morrer, matar você. Em outras palavras, a tirania não tem vez, meu. Cada um tem que respeitar o seu espaço. É óbvio que se você vê um motociclista cometendo um erro, qualquer um tem o direito de ir lá e chamar a atenção. Mas ninguém tem o direito de meter uma cartilha biker aqui e você responder para alguém conforme o ponto de vista da pessoa. Basta uma coisa para que todo mundo consiga conviver em paz. Respeito gera respeito. Respeite e será respeitado. Acabou. Você entra e sai de qualquer situação. É isso que o Insanos MC aplica. Boa, Buguinho. Boa. Vamos lá, continua a live dos Insanos MC. Diegão, QR Code. Vamos lá, galera. Não vamos esquecer aí, ó, de fazer a sua doação aí, ó, qualquer valor é muito bem-vindo, tá? Vão ser revertidos em cestas básicas para pessoas mais necessitadas aí, tá? Então só olhar o QR Code aí no canto da tela aí, ó, fazer sua doação, colocar o celularzinho ali, já vai direto pro pessoal lá que cuida dessa parte da cesta básica. Valeu! Boa! Bora lá, vamos acelerar. O pessoal tá ansioso, Lopinho, para saber das desgraças.
Vamos lá, das polêmicas e de tudo mais. Vamos lá. O que é, Max? Baixa o aplicativo do QR Code. E aí você vai conseguir ler aí. E daqui a pouco vamos começar a anunciar as cestas básicas que estão chegando para nós aqui. Graças a Deus, as pessoas já estão saindo do seu conforto e já ajudando já o próximo já, porque é a nossa parte, a nossa forma de agradecer a Deus pelo que nós temos. Vamos lá, próximo tópico. Quem vai falar esse tópico aqui, mano, é um cara que a gente não sabe se o nome dele é branco, se o nome dele é white, não sabe o que ele é, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Mas ele tá aqui para falar para vocês como que em 4 anos nós, Insanos MC, nos tornamos esse monstro que somos hoje, Lopinho. Não, já travou! Não, esse tópico ele é muito dinâmico, ele é muito engraçado, porque todo mundo pergunta qual o segredo dos insanos. Aí eu olho pro Blinado e falo, mano, vem que você vai conhecer, mas é diariamente trabalhando, entendeu? Trabalhando diariamente aí no administrativo, eu juntamente com o Mi e com o Gil e todo o comando mundial aí, trabalhando forte na organização. Vou mostrar daqui a pouco para vocês aí o nosso organograma e trabalhar pesado. Esse é o segredo, né, Branquinho? Folgado 24 horas, entendeu? Trabalhar 24 horas e é o que a gente gosta, entendeu? A gente vive isso, a gente vive nos Insanos. E não tem porquê não tá como é hoje os Insanos, um monstro. Branquinho, vamos lá. Lembra que a primeira regra da live: falar somente a verdade, nada mais que a verdade. Fala pra eles lá, Ló. Quantos integrantes tem nos Insanos MC? Não precisa falar 10 mil e nem 100 mil. Só fala a verdade, Branquinho, se você quiser falar. Eu vou falar. Hoje a gente entra no motoclube de 100 a 150 integrantes por mês. Hoje a gente estamos com 2.564 integrantes. Estamos com 28 regionais, 128 divisões no Brasil. E isso nos fortalece, isso é muito bom ser insano. Eu vou mostrar para vocês aí o nosso organograma, vai aparecer aí na tela de vocês. A organização do clube, como funciona a hierarquia de cima para baixo. E isso aprendendo desde do início tal, a gente desde o vestuário até o colete, tudo a gente está pesado nisso. Ô Branquinho, e deu muito trabalho para trocar esse colete aí, porque eu lembro que quando começou o clube nós começamos com umas cores bem tranquilas assim, né? Ao contrário, era o branquinho, aí depois a gente ficou um pouquinho mais pesado, aí agora tá com esse colete pesadíssimo aí que aonde passa faz com que a perninha treme, né? Chama a atenção. E como que você tá fazendo, Branquinho? Exatamente, presidente. Como você mesmo disse, a gente não mudou a nossa filosofia, a gente evoluiu. Foi uma constante evolução que o Insanos, ele nunca para, a gente sempre evolui, a gente sempre está um passo na frente. Boa, Branquinho. Tá aí o nosso organograma na tela. Como, mais ou menos, a gente não pode mostrar tudo, né? Mas aí é um pouco do que é o Insanos. Ô Branquinho, lá em cima, lá, comando, abaixo. Max, organograma lá de novo, vamos lá. Fala um pouquinho lá de cada grau ali, ô Branquinho. Ali, ô presidente, ali vem o presidente, ali é o comando mundial, né? O presidente, o vice, o disciplina, de acordo com a sua hierarquia. Aí depois vem o disciplina Brasil, o sargento de armas Brasil, aí vem os Brasil, aí mais abaixo tem os regionais,
e diretores de divisões. Tudo aquilo ali embaixo ali, Branquinho, a base do clube ali, aquilo é tudo diretores? Sim, tudo diretores. A gente são 128 divisões no Brasil. Tá louco, parabéns, Branquinho, pelo trabalho, viu? Você deve ser o zica do bagulho mesmo, viu? Obrigado. Vamos lá, Branquinho, ó, bastante pergunta aqui, ó, no chat aqui, a galera querendo saber como que faz para fazer parte do Insanos MC, para fazer parte dessa família. Fala para nós aí. Boa pergunta, Diegão, boa pergunta. Para fazer parte dos Insanos é muito simples. A pessoa se procura sempre um integrante, tá? O integrante ele encaminha essa pessoa para o diretor. Isso é passado uma triagem, tipo uma investigação da vida da pessoa, tal, de onde que ela veio, como ela é, tal. Isso o diretor tem o primeiro contato com o integrante. Após esse primeiro contato, é passado o contato dele para o nosso disciplina, o Lopes. Uma triagem, aí passa para o Lopes dá o aval se ele está apto a fazer parte dos Insanos ou não. Não, legal, pessoal, ó, não vamos esquecer aí, ó, do QR Code aí, se vocês estão conseguindo fazer as doações aí, qualquer dúvida é só mandar no nosso chat aqui, tá? Então, ó, vamos ajudar a galera aí, as doações chegando, bacana, daqui a pouco já vamos começar a divulgar os números da cesta. Quem não está conseguindo fazer a doação, abaixa o aplicativo do QR Code aí que vocês vão conseguir, PicPay, Diegão, que é pelo também, viu? PicPay, tá? Isso. Às vezes o pessoal não está conseguindo, eu estou vendo algumas mensagens aí que o pessoal não está conseguindo. Abaixa pelo PicPay, aí vão conseguir fazer as doações aí. Beleza, Branquinho? Mais uma pergunta aqui. E como que funciona o pessoal de rede social aí que quer vir para o clube, que, quer virar um integrante, às vezes em outros estados aí, como que funciona essa questão aí? Boa pergunta, Diego. Rede social. Rede social é muito complicado, porque a gente não tem um contato direto com a pessoa, e a pessoa quer se ingressar nos Insanos. Funciona tudo igual. A gente tem um contato com o integrante pelas mídias sociais, e mediante a gente passa para o nosso disciplina Lopes. Eu até vou pedir ajuda aos universitários. Lopes, ô Lopes, explica melhor como que o integrante, por redes sociais, quando ele quer se ingressar. Vamos lá, pessoal. Primeiro, todo integrante que entra no Insanos, ele fala comigo. Eu faço toda a triagem dele. Após o meu aval, com toda a cautela, com análise da vida pregressa dele, eu encaminho ao diretor da região, diretor da divisão dele, onde ele reside. E esse diretor faz o contato em loco, faz ali o tete a tete, conhece o cara, identifica o perfil dele, mas isso tudo pessoalmente. A partir daí, esse integrante, ou esse diretor, retorna a falar comigo, dando o ok dele também, para aí sim ele seguir no procedimento de admissão ao clube. Beleza? Boa. Vamos lá, essa live tá ficando muito parada. DJ Andinho, põe alguma música de fundo aí, pelo amor de Deus, pô. Tá? Dá uma animadinha aí, DJ. Vamos lá, próximo tópico da nossa live. Vamos lá, vamos continuar. É isso mesmo, DJ. Bota fogo nessa porra toda, mano. O nego quer ver tudo. O nego quer saber das polêmicas. O nego quer saber das curiosidades dos Insanos MC. Quer saber quem são esses caras, de que planeta eles vieram. Desculpa desapontar todos vocês. Somos do planeta Terra e somos brasileiros. Não desistimos nunca. Então vamos lá. Dando continuidade ao nosso próximo tópico. Lembrando, regras da live, falar a verdade, responsabilidade. Não gostou, vem cobrar. É a melhor parte que a gente gosta. E vamos lá, continuando. Para chegar aí nas hashtags, para chegar no Pato Branco, para falar dos acordos, monjinho. O chicote vai estralar hoje, monge. Vai. Recebemos aí durante a semana aí um monte de mensagem. Hoje soltaram fake news. A live foi cancelada, deu ruim. Os caras... Acabou a gasolina da moto do bug. O presidente pegou coronavírus. Mas estamos aí, rapaziada. Firme e forte. Deu ruim pra vocês e não pra gente. Vamos lá. Monge.
Por que Insanos MC Mundial, monge? Bom, vamos lá, pessoal. Insanos MC Mundial, porque isso é um resultado do nosso trabalho. Ao longo desses 4 anos, a gente fez um bom trabalho e isso despertou o interesse das pessoas lá fora. Então, para concretizar esse trabalho aí, a gente conseguiu entrar em 3 continentes e 9 países. E todos eles representando a mesma caveira, a mesma irmandade. Então, assim, são idiomas diferentes, são culturas diferentes, porém um clube só. Independente do país que eles estejam, a gente segue as diretrizes que são passadas pelo Comando Mundial aqui no Brasil. Boa, boa, monge. Ô, monge, fazer só mais 2 perguntinhas para você. Como que você administra esses países? E como manter essa harmonia? Então, a gente administra da mesma maneira que a gente administra todas as divisões aqui. A gente não trata como número, a gente não trata como mais um. A gente faz valer a irmandade. Então, assim, eu não tenho um número lá fora, eu tenho um irmão lá fora. Eu tenho um irmão de clube, um irmão de colete, um cara que eu confio que pode levar as nossas cores aonde for e a gente vai estar sendo bem representado. Todos eles, em cada país, montam seus próprios comandos nacionais. E aí eles administram da maneira deles, com ciência total, minha e do nosso comando mundial. Então, assim, eles são a extensão do Insanos MC pelo mundo. Tudo que acontece aqui, acontece lá fora. Todas as regras que a gente tem aqui são válidas para eles lá fora. E devido a essa confiança que a gente tem, tudo caminha perfeitamente. O que a gente tenta fazer é aproximar cada vez mais eles. Então a gente cria um organograma de viagens para a gente ir pessoalmente, eu vou pessoalmente, para cada país, para visitar cada divisão e ver o que está acontecendo lá. Se eles estão com problemas, se eles estão trabalhando de acordo com o que a gente prega aqui no Brasil. Recentemente eu estive em El Salvador, a última que eu fiz foi para Califórnia, para visitar os irmãos dos Estados Unidos. E aí a gente alinha o que está em desacordo, a gente organiza o que precisa ser organizado, volta e fica tudo em sincronia, todo mundo sincronizado, a irmandade mais forte ainda, sabendo que eles podem contar com a gente pode contar com eles. A realidade é essa, vários países, um clube só, todo mundo na mesma irmandade, na mesma caminhada. Boa, Mojinho. Boa, 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 boa. Vamos lá, agora que vocês estão aí, agora vocês sabem agora. Porque o comando do clube ostenta essa vírgula aqui mundial aqui, ó. Não, é aqui, ó. Cadê a câmera aqui, ó? Bora aqui, ó. Pessoal da live da produção aqui. Mete marcha também, bora. Aqui, ó. Dá um close nesse mundial aqui, ó. Isso. Aqui, ó, juntamente com essas cruzes aqui, que cada cruz dessa aqui, ó, opa, mais pra cá, aí, cada cruz dessa aqui é uma história, um sacrifício que nós fizemos pelo nosso motoclube, e não por nós mesmos, sempre pelo coletivo. Então vamos lá, por isso que somos Insanos Mundial, por isso que estamos crescendo, e por isso que esse mundo está cada vez menor para nós. Vamos lá, agora o alicerce, a nossa gratidão. Como eu já falei para vocês, a nossa forma mais simples de agradecer por tudo que temos. Diegão, segura que é tudo seu, filho. Vamos lá, pessoal. Falar um pouco do social aí. A gente é bem conhecido aí, né? Pelas ações sociais. Quero aqui primeiramente agradecer a todo o meu time de sociais aí. Caralho, é grande, todo o clube, entendeu? Cada um de vocês que fazem a diferença aí, nesse Brasilzão afora aí e pelo mundo, tá? Então, um beijo no coração de cada um de vocês aí, meus sociais representados aí. O social do clube, ele vem aí para somar com essa nossa irmandade, com esse nosso respeito com os nossos irmãos e para com a sociedade. Além de transmitir a esperança para as pessoas que estão recebendo essas doações, né, em suas vidas. É até difícil falar, entendeu? Eu sou suspeito em falar,
disso daí. É uma forma da gente agradecer tudo que nós temos, quem nos tornamos, ajudando com o pouco que temos, o muito que temos, para com essas pessoas. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todas essas pessoas que ajudam a gente a estar fazendo esse trabalho, tá? Porque o Insanos MC, além dele fazer esse trabalho social por conta, por caixa do clube, por doações integrantes, doações de empresas, empresários e tudo mais, a gente tem a doação também daquelas pessoas que querem doar, mas não sabem como. E aí entra o Insanos MC para estar fazendo essa ponte da doação entre quem quer doar e quem precisa. Muito bom, Diegão. É isso aí. Diego, inclusive essa semana nós tivemos esse problema com uma mulher de um de nossos integrantes, que ela chegou pro marido dela, integrante dos Insanos MC, e aí ela postou a foto das nossas ações sociais, postou nós fazemos o bem, tal. E nessa postagem dela, nos comentários do Facebook, criou-se uma polêmica, que inclusive é uma polêmica que já vem se arrastando há tempos já, uma polêmica que já vem, que todo mundo tem essa balança eterna aí de sim ou não. Então a gente queria saber de você, Diego, o porquê de algumas pessoas que algumas apoiam e outras criticam essa situação de você publicar o que você está fazendo e simplesmente só fazer. O porquê disso? Qual é a visão do clube disso? Sobre isso? Vamos lá. Polêmicas sempre vão existir, né? Desde que a gente existe, tem a polêmica. Então assim, falar, reclamar, criticar é fácil. O difícil é pegar, ir lá e fazer. E essa questão da divulgação, de imagens, das nossas ações e tudo mais, isso daí é para as pessoas verem qual é o nosso trabalho, porque tem muitas pessoas que tem até vergonha, mas é que nem eu falei agora há pouco, não sabe como chegar naquela pessoa que está precisando e fazer a doação. E como a gente já tem toda essa experiência, a gente já tem todo esse time que faz esse trabalho, esse serviço, quando as pessoas chegam até a gente já sabe quem está precisando de determinada doação. Às vezes é produto de higiene pessoal, às vezes é roupa, às vezes é comida. Então não adianta eu entregar para uma pessoa que está precisando de roupa, eu entregar comida, ou uma pessoa que está precisando de comida, eu entregar roupa. Você entendeu? Então por isso que a gente acaba divulgando para essas pessoas que não sabem como fazer a doação, mas querem doar, procurarem a gente está fazendo essa ponte da pessoa que quer ajudar e da pessoa que precisa receber. Então assim, vocês queiram ou não, a gente vai continuar o nosso trabalho, vamos continuar divulgando, você entendeu? Tanto é que tem hoje ONGs muito respeitadas aí a nível mundial que nos procuram para estar auxiliando eles devido a esse nosso trabalho transparente e verdadeiro, você entendeu? Aqui a gente não esconde nada e a gente não mostra para aparecer, pelo contrário, a gente mostra para poder fazer cada vez mais. Boa, Diegão. Mais uma perguntinha aqui, ó. Tem muita gente aqui, muitas pessoas perguntando aqui, Diegão, se existe alguma regra para o social. Existe, Diegão? Então, Dabota, hoje no clube, talvez a única obrigação que tem aqui dentro do Insanos MC é cada divisão fazer uma ação social por mês. Isso o integrante tem a obrigação, a divisão tem a obrigação de fazer uma ação social por mês. Tanto que eu tenho divisões que chegam a fazer 4, 5, 6 divisões, 6 ações sociais, no mês. E como o nosso irmão Branco falou, Wright, são 128 divisões aí espalhadas pelo Brasil, fora também, que também fazem esse trabalho, El Salvador, Orlando, o pessoal dos Estados Unidos aí também fazendo um social bacana, Argentina também fazendo, você entendeu? Então, a gente tem essa obrigação
toda divisão tem a obrigação de fazer uma ação social por mês, nem que for para fazer uma doação de sangue, uma doação gigante de cestas básicas. Inclusive quero agradecer aí, não vou citar nomes para não deixar de falar de ninguém, das pessoas que doaram cestas básicas para a gente. Inclusive agora semana passada recebemos mais de 1.000 cestas básicas que foram doadas nesse domingo agora numa ação social. E agradecer também aos irmãos que estão sempre empenhando aí, ó, o pessoal lá de Chapecó, Bambuí, Extremo Sul, todo o pessoal aí que, agora com essa nossa pandemia aí, estão na rua, tá na linha de frente ali, fazendo as suas doações, ajudando os irmãos, pessoal da Divisão Centro também, junto com Médicos do Mundo, fazendo todo esse trabalho. Então, Dabota, hoje existe essa obrigação, cada divisão tem a obrigação de fazer uma ação social por mês dentro do... Ô Diegão, me fala mais uma coisa aí. Fala pro pessoal lá que está acompanhando a live, quantas ações sociais os Insanos faz por ano, aproximadamente? O pessoal tá com curiosidade para querer saber também. Dabota, agora, no ano de 2019, a gente fez 2.215 ações sociais. Finalizamos agora, final de dezembro, aí com a ação de Natal, com 2.215 ações sociais, a nível mundial. Legal. Vamos lá, pessoal. Kiffer, alguma perguntinha pro Diegão? Tem uma pergunta aqui. Ô Diego, e as parcerias com as prefeituras, com as empresas e as ONGs, com o clube, como é que funciona? Então, Kiffer, existem essas parcerias com prefeituras, com ONGs, com casas, né, que mantêm pessoas aí, de idosos e tudo mais. É que cada hora tá numa câmera. Não, cada um. Max fica andando com a câmera, Diego, ninguém merece, aí, Para, Max. Então é assim, existem essas parcerias sim, essas ONGs, essas instituições procuram a gente para estar fazendo esse suporte, para estar dando esse suporte, seja ele com o alimento, seja ele no suporte da organização da ação social, seja na contenção, na organização dos eventos. Só que assim, Kiffer, um detalhe importante também é que, independente das ONGs, das instituições, o nosso trabalho segue, tá? Se não tiver ONG, se não tiver instituição, se não tiver prefeitura, o nosso trabalho segue. Ele não para por nada. 365 dias no ano, 24 horas por dia, trabalhando para que essas ações sejam concluídas com sucesso, entendeu? Isso é um dever do Insanos MC. Entendeu? Não é dever de fazer com ONG, de fazer com prefeitura, de fazer com instituições. É o nosso dever ajudar. Boa, Diegão. Vamos lá, Bim. Para darmos um pouco de noção para as pessoas que estão nos assistindo, acompanhando a live, vamos soltar um clipe agora, na qual... Eu tô que nem você, viu, Diegão? A câmera, essa aqui, vamos lá. Vamos soltar agora um vídeo agora que resume exatamente o que seriam essas ações sociais que o Diego falou e o que nós demonstramos para as pessoas, porque o Diego falou por cima e queremos dar uma enfatizada no seguinte: quando fazemos uma ação social para determinada pessoa, determinado público, a ação social ela não se resume naquele bem material que está chegando àquela pessoa. Quando chegamos na casa da pessoa que está passando necessidade, seja de alimento, seja roupa, seja um emprego, seja uma ajuda, uma indicação, até mesmo uma conversa. Para quem nunca fez uma ação social num lar de idosos, tal, eles não querem nada. Eles só querem uma companhia, uma conversa, uma boa risada, uma boa piada, um conto. Querem dividir a experiência que eles tanto adquiriram no decorrer dessa vida deles. Então, quando nós fazemos nossas ações sociais, além de estarmos agradecendo pelo que nós temos, nós estamos dando para aquelas pessoas esperança. E o que seria essa esperança? Baseado no que nessa esperança? Esperança de dias melhores, esperança que existem pessoas boas no mundo, e aquela força com que ela possa dar continuidade à vida dela, que aquela dificuldade vai passar, como a que nós estamos vivendo hoje vai passar também. Então, nossa ação social ela vai além de um bem material, de um prato de comida ou de uma roupa. É a esperança que nós estamos dando para essas pessoas de um mundo melhor, de uma vida melhor. Então, para resumir isso,
Max, solta o clipe. Era uma vez o dia que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. Entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. E quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez. Vamos lá, voltando a essa live aí, pessoal. Vocês viram esse vídeo aí que mostra a verdade nua e crua aí a respeito das nossas ações aí, da nossa família, né? Não vamos esquecer aí, ó, o QR Code no canto da tela de vocês aí, ó. Quem puder ajudar aí, toda doação é sempre bem-vinda. Aqueles que necessitam agradecem imensamente. Pessoal, quero só ler uma mensagem que chegou pra gente aqui, ó, da Sandra Silva. Tá, o pessoal que gosta de falar aí, até papagaio fala. Foi um colete desse que salvou a vida do meu filho, dia 31/12/2019. Agradeço a Deus por ele estar com o colete. Boa, Digão. Tá? Passagem de ano. 31. Passagem de ano. Pra gente não tem dia, não tem hora e não tem lugar, tá?
Quero agradecer também, pessoal, o pessoal aí da ONG, Médicos do Mundo, Médicos de Rua, Médicos da Cidade, que vem fazendo um trabalho fantástico no centro de São Paulo, aí fizeram no Rio de Janeiro também, tá? Estão junto com a gente aí nas ações sociais, estamos dando todo o suporte para eles nessa pandemia, cuidando daqueles mais necessitados, os moradores de rua, tá? Estamos lá, indo lá, dando banho neles, fazendo toda aquela triagem, pessoas com sintomas levando para o hospital. Então, quem quiser acompanhar aí, ó, seguem eles lá também, Médicos do Mundo, Médicos de Rua. Pessoal fantástico. Obrigado, pessoal. Exatamente, fazer o bem sem olhar a quem. Bom, galera, vou pegar rapidinho aqui a palavra. Eu quero dar os parabéns para Paloma, que é a esposa do integrante nosso, do Meneghelli, que hoje é aniversário dela. Boa, Paloma. E agradecer também a todas as Lulus que sempre acompanham todos nós nas ações sociais, na nossa caminhada, nos pubs. O que for necessário, a mulherada sempre está do lado da gente. Obrigado a todas vocês. Boa, monge. Eu quero... As Lulu, monge, essa eu quero saber. As Luluzinhas. Não. As Luluzinhas. Não, tá dando... Mas eu quero aqui aproveitar também o gancho do monge. Então, parabéns aqui, minha filha fez aniversário ontem, Samara. Boa. Parabéns, feliz aniversário, filhota. E também, parabéns pro Claudião, polícia, grande amigo, parceiraço. Valeu, Cláudio. Felicidades, um grande abraço. Já viu, já entenderam já, né? Se for cobrar o Lopes, tem o Cláudio pra defender ele, viu? Já entenderam. Vamos lá, continuando a live. Mete marcha. Os tópicos estão acabando. Se você quer saber quando sua batata vai assar, vamos lá. Tem tópicos ainda. Hashtags do clube. Insano sempre insano. Somos ou não somos um clube 1%? Existe ex-abutres entre nós? Pato Branco. Houve realmente uma participação dos insanos na queda do antigo comando? Qual foi o acordo firmado entre os clubes? E o porquê o não cumprimento dele? Quem quebrou ele? Como quebrou? E se quebrou? E para finalizar essa live, quando as câmeras se desligarem, qual é a relação exata entre os clubes? Tudo isso e mais algumas coisas aí, é só perguntar. E outra coisa, pessoal, não precisa criar fake não. Pega o seu personagem mesmo, pega a sua carinha lá e digita nos nossos comentários, não tem problema, a gente não vai atrás de ninguém não. Aqui todo mundo aqui é Insanos MC social, fazer o bem sem olhar a quem. Então assim, não precisem ter medo. Podem postar, podem elogiar, pode xingar. Só não xinga o Kiefer, que é o nosso protegido aqui. Tirando o Kiefer, pode fazer o que vocês quiserem. Xinga o branco, mas não xinga o Kiefer. Então vamos lá. Dando continuidade. Bim, conta pra nós, Bim. Essas benditas dessas hashtags aí, meu. Pelo amor de Deus. É de verdade, é de mentira? Que porra é essa aí, Bim? Vamos lá, vamos falar um pouco das hashtags agora aí do clube. Antes de tudo, eu vou falar aqui uma pergunta aqui que o rapaz mencionou aqui, Leonardo alguma coisa, não deu pra pegar que foi muito rápido. Ele quer saber como que funciona a parte de comunicação mundial, o que seria tal, que é o meu papel aqui no motoclube desde quando fundamos lá atrás. Quando fundamos o motoclube, eu peguei essa parte de comunicação. Antes de tudo, até quero agradecer aqui algumas pessoas, porque na verdade é uma equipe que conduz tudo isso. Junto comigo aqui, umas pessoas que me ajudam muito. Max, meu braço direito aqui, meu parceiro, está aqui com a gente agradece ele. Barney, Faca, Black, Cris, Montanha, DJ Andinho chegando agora com a gente, Igão, Barney, ó, o monge lembrando que o Barney casou de colete branco, grande Barneyzão. E eu vou falar um pouco aqui das hashtags agora que a gente implantou desde quando a gente começou o clube. E a primeira já vai pra essa galera que tá comentando aqui, porra, só elogio. Só elogio? Não, só elogio. Tá só elogio aqui. A galera que tá elogiando pra caramba, que não atrás do computador aí fica bem fácil, mas
Tá tudo bem. Essa vai pra vocês, galera. A gente sabe que a verdade dói. Quando bate no coraçãozinho, machuca. A primeira hashtag do clube foi a Somos de Verdade. Quando fundamos o motoclube, não queríamos trazer o cenário que era o outro clube de qual a gente viemos, como o Bug mesmo falou. Era um cenário desonesto, o irmão dando golpe em irmão, e era tudo que a gente não queria trazer aqui pra gente. Então essa hashtag é especial pra essa galera. Daqui a pouco eu vou botar ela aqui nos comentários pra galera curtir ela. Galera, a verdade dói e é assim que funciona. Somos de verdade. Foi a primeira hashtag do clube, a qual a gente implantamos. Logo depois veio a segunda. Ninguém fica pra trás. Essa é uma hashtag muito boa, tem uma história muito bacana. Deu um pequeno atrito, que vai ser falado mais pra frente aí. Lá em Pato Branco, onde 3 irmãos nossos acabaram ficando por lá mesmo. Na verdade, eles acharam que ia ficar por lá, mas jamais a gente ia abandonar. Foi quando a gente, em dois dias, pra galera aí os fake que tá tudo comentando aqui agora, galera, 2 dias. Em 2 dias a gente levantou R$90 mil e fomos tirar os caras lá de Pato Branco. Quando chegou lá fora, eu fico até meio emocionado, mas quando chegou lá fora e a gente abraçou esses caras, a gente falou, aqui ninguém fica para trás. E vai ser assim até o final. Tamo junto até o final. Essa é uma hashtag do caralho. Quero mandar até um abraço pro Parafuso, que infelizmente tá passando por uns problemas aí com o pai dele. A gente... Tamo junto, tamo em oração aí para que tudo dê certo com o pai dele, com a família dele. Deus quiser, vai botar a mão e vai iluminar ele. Donatello. Um abraço pro Donatello também, tava com a gente aí há pouco. Esse aí é nosso, né? Não, isso aí é curva de rio. Quando você acha que... Das 8 da manhã ele já tava batendo a campainha já. Isso aí. Ô Binho, nosso irmão Fontoura lá também, né? Do Paraná lá, né? Podemos esquecer Fontoura. dele também, né? Tá junto até hoje com a gente aí, segurou as pontas lá no Paraná, é um baita cara. Um abraço pra esses 3 caras aí que, ninguém fica pra trás, ficou registrado na pele de muita gente. Vamos falar um pouco aqui da desistir não é opção. Uma das hashtags também que a gente implantou, que é muito boa. Numa época que uma galera, eu acho que é esses fake aqui, hein? Falava que a gente não ia rodar, cara. Puta que pariu. É eles. Eu acho que é. São eles. Eu acho que é. Eu não quero acusar ninguém, mas é uma coisa muito... E fala, aí não vai rodar. Como é que a gente não vai rodar? Explica pra gente. Por que eu não vou rodar? E foi uma época assim, junto com o comando do clube, mais do que nunca unido. Junto com o clube inteiro, o clube sempre foi um só. E sempre fala aí de ouve nos clubes, em tudo. É clube de 10 mil. Cara, eu já vi um clube falar que tinha 1 milhão de integrantes. Calma que eu vou chegar lá. Essa hashtag é minha. Calma que eu vou chegar lá. 1 milhão de integrantes, cara. E a gente, infelizmente, ou felizmente, né? Felizmente, é um só. E a hashtag desistir não é opção. É ela. Boa. Nosso cabecinha aqui gosta bastante dessa. Recuar nem para pegar impulso. A gente usou bastante tempo também essa tag aí. O pessoal que entrou aí esse ano pegou bastante essa hashtag recuar nem para pegar impulso. E é onde também ficaram com não vai rodar. Onde a gente teve um atrito aí. Um dos maiores motoclubes do Brasil. Na época. Agora estamos num contingente gigante de fake. Tem uma ficaiada da porra aqui que, meu Deus do céu. E foi recuar nem pra pegar impulso. Com essa hashtag aí, muita gente ficou derrubada aí no chão, hein? Ficou. A gente não pegou impulso e foi daquele jeito. A hashtag respeito gera respeito é muito boa e eu quero deixar ela pro Lopes falar lá no finalzinho, que eu acho que ele vai utilizar muito ela. Vou falar também. É bem bacana. Uma
última tag bem legal aqui, uma tag bem... Essa eu bem quero bacana. falar, Bim. Essa eu quero falar, Bim. Vou deixar aqui pro nosso Cabecinha? presidente falar. Famoso cabeça. Essa é boa, meu. Meu Deus do céu, eu falo uma coisa pra vocês. Essa hashtag aqui eu quero falar porque foi o seguinte, meu. Nós fomos aí, nós andávamos pelo país todo aí. E nós chegávamos num lugar, o cara falava assim: meu clube tem 20 mil. Eu sou bravo. Eu sou zica. Eu faço. Eu aconteço. Aí eu chegava pra esses loucos aqui do lado aqui e falava: mano, o maluco tem 20 mil, mano, caralho. Aí, não, beleza, aí vamos lá, aí continuava, aí pro outro lugar lá, meu clube tem 8 mil, eu sou zica, eu faço, eu aconteço. Aí eu chegava pra eles aqui e falava: caralho, mano, o outro ali tem 8 mil, mano, tamo fudido. E aí chegava o outro lá, meu clube tem 5 mil. Aí eu falava: mano do céu, 5 mil, todo mundo tem menos a gente. E aí beleza, indo. Aí foi quando eu falei: mano, eu não acredito nisso, mano. Aí lançaram uma hashtag no Instagram, no Face, a porra toda escrita assim: eu mais 10 mil. Falei: ah não, mano, todo mundo tem gente menos a gente, mano. E aí foi que eu pensei, comecei a analisar toda essa situação aí de números aí, dessa importância de você ficar ostentando algo que você não tem, desse poder ilusório de, que nem o Bug falou, que o Brasil é dono, que eu faço, que aconteço, essa ostentação de números. Aí eu falei assim: então tá bom, então já que nós não somos os de verdade, então vamos falar a realidade. E sabe qual que é a nossa realidade aqui dentro do clube? Não somos 1000, somos apenas um. Ou seja, um pelo outro sempre. Não precisamos falar aqui números para vocês, não precisamos iludir vocês, ou até mesmo camuflar uma coisa que não existe aqui dentro. Como eu falei, tá fácil pra caralho. Não gostou? Tem só 9 aqui hoje. Tá de boa. Mamão, hein? Mete marcha. Força total. Vem cobrar. E a live tá ficando boa. Ah, e vamos tá lá, e vamos tá lá, hein? e vamos lá, e tá esquentando. E vamos lá. Dando continuidade. Porque tudo isso aí tem muito a ver com o final da live e as polêmicas. Se existe, se não existe, se fizemos e não fizemos. Então, o primeiro esclarecimento, para darmos início às polêmicas. Chama todo mundo para a sala agora porque vai começar. A capivara estava subindo o barranco. Agora ela vai descer sem freio agora. Chama todo mundo. Como que é, Branquinho? Só um empurrãozinho. E vamos lá então. Primeira coisa, para a gente começar o nosso debate, os nossos esclarecimentos, e pros fake ficar doido da vida. Ixi Maria, até a música tá ficando boa. Vamos lá, Lopes. Como que seria esse insano sempre insano? O cara é refém, o cara tá preso, o cara não tem liberdade, fudeu pro cara, deu ruim. O cara tem que ser pra sempre insano, Lopes? Vamos lá. Esse ISSI, insanos sempre, sempre insanos, os clubes 1%, eles adotam por aí que o integrante é daquele clube e se ele sair, ele não pode entrar em nenhum outro clube. Para nós, o ISSI, o cara, ele ostenta isso por vontade própria. Ele não precisa estar aqui e ser insano sempre por obrigação. Ele é livre. Nós partimos do princípio de que o cara tem a liberdade de escolha dele. Afinal de contas, nascemos livres e permanecemos livres para sempre. Então esse negócio de estar preso aqui, acolá, para nós isso não significa nada. Afinal de contas, nós nascemos, nós nos criamos e nós lutamos lá atrás em busca de um ideal. Qual foi esse ideal? A nossa liberdade. Então, se nós lá atrás lutamos por isso e até hoje pregamos isso, não tem sentido ter
o Insanos aqui por obrigação. E o cara aqui, para nós, se ele estiver, ele está aqui dentro de coração, ele está de alma aqui dentro, ele não precisa ser obrigado a estar aqui conosco. Aliás, se ele estiver por obrigação, ele se torna um malefício para ele e para todos nós. E nós não queremos pessoas assim, queremos o cara feliz aqui dentro, beleza? Então, esta a nossa definição de ISSI. Boa, Lopinho. Isso aí começa toda a polêmica, começa todo a capivara descendo o barranco. Por que isso? Porque o Lopes, resumindo toda a fala do Lopes, e para vocês que estão aí na casa de vocês aí, para vocês que estão assistindo aí, e não importa que clube vocês são, eu vou dar uma diquinha para vocês. Pode deixar registrado aí, ó, e falar que foi os Insanos que falaram. E às vezes você esquece isso, só que eu vou relembrar cada um de vocês agora. Nascemos livres e permanecemos livres. Então, anota isso no coração de cada um de vocês. Ninguém aqui nesse mundo tem a audácia ou a capacidade de falar para vocês o que você deve ou não fazer. A vida é de vocês e aproveitem dela o melhor, porque passa rápido. E quando você chegar lá no finalzinho, você vai lembrar: somos livres e permanecemos livres. E o meu isso está gravado aqui na mão aqui. Se alguém quiser ver, é só chegar mais pertinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Mete marcha, força total! Da Bota. A pergunta que não quer calar, da Botinha. Todo mundo pergunta, mano, quem são esses caras, mano? Os caras é zica. Os caras falam que é bonzinho. Os caras falam que é ruim. Os caras falam que acontece, deixa de acontecer. Os caras falam que tem atitude. Os caras mandam vir cobrar na live. Então, da Botinha, vou falar uma coisinha pra você. Somos ou não somos um clube 1%? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sou da Bota, Sargento de Armas Brasil. Gostaria de agradecer a todos que estão aí na live nos acompanhando. Gostaria de agradecer a todos os Sargentos de Armas Brasil que me ajuda a administrar a parte de armas do nosso motoclube, que seja na nossa organização de bondes, proteção dos nossos irmãos, cuidar dos nossos irmãos nos eventos. E vamos lá, aquele tema bem polêmico. Somos ou não somos 1%? Tem várias perguntas aqui nas redes sociais, perguntando se somos ou não somos 1%. Vamos responder, viu, ô Presida? Por favor, os caras estão quase morrendo ali, ô da Bota. Vocês que estão aí com esse suspense que você tá fazendo aí, da Bota, os caras estão quase morrendo ali, meu. Pelo amor de Deus, responde pros caras. As 3 mil pessoas aqui te esperando, da Bota. Vocês que nos acompanham estão aí querendo saber se somos ou não somos 1%? Não somos 1% e não temos pretensões de ser 1%. Ou seja, não precisamos ostentar no nosso manto sagrado aqui, que é nosso colete, um número ou uma porcentagem. O que temos que ter é atitude, coisa que nós temos. Temos atitudes e não é ela através de um número no nosso colete que vai fazer com que sejamos ou mais homem do que outro motoclube. Boa, da Botinha. Da Botinha, tira uma dúvida então aqui. Fala aí, Diegão. Com essa sua definição, o pessoal então só pode rodar com um motoclube, só pode interagir, só pode trocar ideia com clubes que não são 1%. Diegão, é uma pergunta também que muitas pessoas estão fazendo aqui nas nossas redes sociais aí. Diegão, não fazemos distinção de cores. Não fazemos distinção de clube A ou B, ou clube de A a Z. Não precisamos. Nós honramos as nossas cores
e respeitamos a todos. Respeito gera respeito, que é na nossa hashtag que o Bim acabou de falar. Então o que acontece? Respeito gera respeito. Todas as vezes que testaram a nossa fé, encontraram. Então não fazemos distinções de cores e nem de clubes. Estamos aqui vivendo a nossa família e buscando sempre o melhor para cada um. Se procurar a nossa fé, vamos encontrar. Então, se souber chegar, será chegado. Se não souber, anda. Anda. Aqui não fazemos distinções de cores, são todos bem-vindos às nossas sedes, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil. Então são todos bem-vindos para participar conosco da nossa família. Boa da botinha. Lembrando, presidente, o nosso motoclube nasceu no Brasil. Não podemos esquecer que hoje é 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. Hoje estamos fazendo aniversário na nossa terra Tupiniquim. Boa da botinha. Aí sim. Anos também. Caralho, resgatou. Aula de história pra todo mundo aí que tá vendo. Tá vendo seus fake? Aqui até isso a gente fala no ar, viu? Aqui é de verdade mesmo, viu? É tudo. Bando de filha da puta. Vamos lá então. Dando continuidade. Aqui acabou de chegar pra nós aqui, ó. Barbearia Coruja. Situado ali na Vila Iara. Coruja, muito obrigado de coração. Acabou de doar 10 cestas básicas para os nossos projetos. Boa, Coruja. Valeu, Quando estivermos doando essas 10 cestas básicas, fazemos questão de anunciar você, de falar com você e que você esteja presente, concretizando essa doação juntamente conosco. Seguindo esse exemplo aí, se não quiser usar o QR Code aí, o que tá aqui embaixo aqui, ó, pelo amor de Deus, ninguém merece essa câmera. O QR Code que tá aqui embaixo aqui. E se você quer chegar, chama no nosso particular, presidente, Bim, Diegão, como que eu posso fazer? Posso doar 100 cestas básicas? Posso doar 1.000? Posso doar 10.000? Mano, você estará ajudando o próximo. Vou presidar. Só não esquecer, pessoal, que tá tentando fazer a doação aí, não tá conseguindo, tá? Abaixa o QR Code lá, ó, pelo PicPay, tá? E aí você consegue colocar o celularzinho aí no negocinho do lado aí, ó. E fazer lá a sua doação. E como o presidente falou, se você não estiver conseguindo fazer a doação ali, é só entrar também nas nossas redes sociais, mandar lá um direct, uma mensagem no Facebook lá, que o pessoal que cuida dessa parte vai entrar em contato com vocês. E vamos continuar assim, divulgando, falando, que a gente precisa continuar o trabalho aí. Valeu! Bim, fala! Acabamos de receber também uma aqui. Aquele ali. Sou eu, Bim. Ajuda aí, Max. Pelo amor de Deus. Aquele ali não, aquele ali sou eu. A gente recebeu também uma doação de 10 cestas Via Brasil. Muito obrigado pela ajuda. Pra quem não sabe, Via Brasil aí cuida da sua carta aí. Se você tá fudido, deu ruim, totalmente não pode dirigir. Não pode dirigir, tá fudido, não tem nem habilitação e tá dirigindo, mano. Achou o cara certo. O cara é zica, mano. Faz e acontece. E uma dica, o cara é insano. Não, e eu vou falar. A gente agradece aí a... Aqui não tem essa história de você não vai rodar, não. Na Via Brasil você roda. Falou? O slogan do cara é pedrada também. É isso aí, a gente tem a agradecer aí a Via Brasil pelas doações. São 10 cestas básicas que vão ajudar bastante pessoas aí, bastante gente. Um pouco pra gente, às vezes é muito pra essas pessoas que estão esperando disso daí e estão esperando da gente também. A gente agradece aí a Via Brasil, ao Coruja. Tamo junto aí, rapaziada. Forte abraço. Boa, 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 boa. E agora vamos lá, vamos começar. Vamos chegar aos tópicos aqui violentos aqui, ó. Se o seu amiguinho fake não está assistindo a live, corre, liga pra ele, chama ele no WhatsApp que vai começar a bomba agora. Vai ser tiroteio aqui na live. E se você tem dúvidas, não esqueça, só existe uma regra nessa live. Somos de verdade e falar a verdade. Então vamos lá então. Pra começar os temas aí, o Kiffer já tá lá se preparando já. Kiffer, vamos soltar a bomba agora e é você que vai falar. Só que antes do Kiffer falar, Andinho, joga não, Andinho.
Bota fogo nesse parquinho todo, Andinho. Solta a pedrada. Solta a pedrada. DJ, o Clipper, fogo no parquinho. Max, o Max, pegou fogo o Clipper, pelo amor de Deus. Tá todo mundo tenso aqui, tá todo mundo querendo. Boa! Boa, boa, solta aí. This is how it's gonna be. This is what you think of me. It's going down like I told you. This is how it's gonna be. I'll be the last man standing here. I'm not going anywhere. It's going down like I told you. I'll be the last man standing here. What you gonna do? I'm gonna rock you. What you gonna do? I'm gonna rock you. What you gonna do? I'm gonna rock you. I'll have you begging for mercy, begging for mercy. Oh, I'm dangerous, so dangerous. I'm dangerous, so dangerous. I'm the baddest mother up in here, and I'm about to make it clear. It's going down like I told you. I'm the baddest mother up in here. What you gonna do? I'm gonna rock you. What you gonna do? I'm gonna rock you. What you gonna do? I'm gonna rock you. I'll have you begging for mercy, begging for mercy. Oh, I'm dangerous, so dangerous. I'm dangerous. Get ready, 'cause here I come. I'm about to come and get me some. Hot as a smoking gun. So get ready, 'cause here I come. What you gonna do? I'm gonna rock you. What you gonna do? I'm gonna rock you. What you gonna do? I'm gonna rock you. I'll have you begging for mercy, begging for mercy. Oh, I'm dangerous, so dangerous. I'm dangerous, so dangerous. Bora, bora, bora. Parabéns, Max. Mais um clipe nervoso. Mostrando a essência, mostrando o que são os Insanos MC. E agora estamos aqui. Falamos praticamente todas as nossas curiosidades, o que é o clube, como começou, aonde começou, quem eram os caras, quem não era, se era bravo, se não era, e tudo mais. E agora chegou a hora da verdade. Não viemos aqui para causar polêmica ou qualquer outro tipo de situação, mas infelizmente, como o Bi falou, como o Bug falou, se a verdade dói em você,
Então o problema não somos nós que estamos falando a verdade, é você que está mentindo. Então aproveita essa live, cria vergonha na cara e fala a verdade para todo mundo. Porque aí vai ficar mais fácil para você, quando eu falar a verdade, e para você mesmo quando você falar, é assim, assim e assim. Então vamos lá, começamos com os temas polêmicos aí, coisas que todo mundo quer saber, graças a Deus, chegou, hein, Cleitão, as danadas chegou. Vamos lá, o Cleiton tá querendo foder a live, o Cleiton, vamos lá. Tá incentivando a gente a beber, vamos lá. Vou chamar o cara aqui agora, o cara que tivemos aí no meio dessa caminhada aí, o prazer de conhecer. Um cara que chegou totalmente aí humilde, mano, quietinho, não falava quase nada. E dia após dia o cara foi se demonstrando, mano, uma personalidade, um caráter fora do comum. Até hoje nós nos surpreendemos aí pelo jeito dele. Não é de falar muito, mas é um cara de atitude. É um cara onde chega, todo mundo respeita. E foi o primeiro cara a falar aqui pra mim aqui, recuar nem para pegar impulso. Então assim, vou passar a palavra agora para o nosso disciplina agora, que ele vai responder a primeira pergunta que todo mundo quer saber. Então vamos lá. Segura da cadeira aí, criança. Fake. Sai fora da live, senão vai dar ruim. Desliga tudo. Mete álcool em gel porque vai ferver. Porque se não ferver, alguma coisa está errada. Kiefer, nosso Disciplina Brasil. Kiefer, responde para esse povo todo aí, meu. Mais de 3.000 ouvintes, tirando aí cada um. Podemos colocar cada casa com 3, 4, 5 pessoas aí. Mais de 10.000 pessoas ouvindo e querendo saber a sua resposta agora, Kiefer. Porque não adianta perguntar para mim. Eu nasci nos Insanos MC. Eu fundei os Insanos MC juntamente com o Bug, Lopes e Bin e tudo mais. Então eu vou perguntar para o cara que sabe das coisas. O cara que viveu, a carinha dele lá, o cara que viveu todas as realidades possíveis no mundo desse motociclismo. Kiefer, existe ex-abutres nos Insanos MC? Boa noite. Quem não me conhece, né, eu sou o Kiefer, tá? E falar pra vocês, de coração não existe. Boa. De coração não existe, porque se o cara tá aqui é porque ele não tinha amor lá, né? Eu mesmo sou um, entendeu? Eu não concordava com certas coisas, fiquei lá 13 anos no clube e não concordava com muita coisa que acontecia, que eu via. Era muita intriga, era muita, sei lá, era muita coisa errada, assim, que eu não concordava, sabe? Era um puxando o tapete do outro. E daí chegou uma hora que não deu mais pra mim, eu tive que sair, entendeu? E eu tinha até uma posição confortável lá, sabe? Tinha os amigos, mas não deu. Inclusive essa semana muitos amigos, queria até agradecer os amigos que me chamou essa semana pra conversar, me ligou. Boa, Kiefer. Obrigado, entendeu? Pra todos. Entendeu? Ainda tem amigo ainda. Mas é isso aí, cara. E tipo assim, a gente tá passando de 450 ex-abutre aqui no Insanos. Sabe? O pessoal vai embora, o pessoal roda, o pessoal tem outra vida hoje em dia. Entendeu? É muito legal. Até porque, Kiefer, eu até lembro uma vez quando a gente se encontrou e você me comentou, e é que nem você falou, e eu acho que acredito que essa é a resposta que todo mundo quer ouvir aqui, né? Existe ex-abutres nos Insanos MC? Com certeza não existe. Porque a partir do momento que você está aqui, na nossa família, que você é recebido, que você, no dia a dia, você consegue fazer parte, você entende que é que nem você falou, o passado ficou pro passado. Então assim, quando nós olhamos pro Kiefer, quando nós olhamos para os outros 450, quase 500 que estão aí, aqui entre nós não olhamos eles ou denominamos eles como ex-abutre, não. Quando eu olho pro Kiefer aqui nessa live, do jeito que eu tô fazendo aqui agora, o Kiefer é meu irmão, o Kiefer é um insano. E assim, eu luto por ele e com certeza ele luta por mim. Então, Kiefer, e como que foi essa transição? Como que você chegou aqui? Como que foi toda essa situação?
Então, cara, eu conheci o clube, né, através de pessoas queridas, né? Eu conheci a história, as lutas, cada dia matava um leão, mas nunca desistiram de ninguém. Já se passou 2 anos que eu tô aqui já. E aqui, sei lá, cara, que eu gostei muito, cara. Que eu me identifiquei pra caramba aqui com o pessoal, entendeu? Pra mim foi bom pra caramba. Pra mim e pra todo mundo que tá aqui junto. Entendi. Outro dia eu tava fazendo uma conta lá, já tá passando de 450. Que bom. Que veio pra cá. Não, entendeu? E acabou aquela repressão. Ah, você não vai no evento, você não vai fazer tal coisa. Se você sair do clube, você não vai fazer tal coisa. Sua vida acabou. E eu cansei de escutar isso aí, cara. Acabou nada. A vida da gente continua. A gente é livre. Com certeza. Entendeu? Então, vou falar o quê? Pô, a gente tá aí, cara. Tá aí no dia a dia aí. No né? circuito. Tá aí. Tamo nas pistas. A gente tamo aí, cara. Qualquer coisa, né? É só procurar. Ô Kiffer, o que você encontrou aqui no Insanos que te fez se apaixonar pelo clube? Como você diz, ter amor pelo clube em 2 anos de convivência conosco. Ô Lopes, sabe, cara, é difícil até de explicar o que eu senti, cara. É difícil explicar. É muita amizade, cara, é muito carinho, entendeu? É muita irmandade. Você vê o cara tá desempregado, os caras fazem um corre para poder arrumar um serviço pro cara trabalhar. O cara tá com a luz cortada da casa dele, os caras vai lá, faz um corre, paga a luz para ajudar o cara. Sabe, o dia a dia. Aí o cara não tem dinheiro para ir viajar, nego larga a mão de ir de moto, pega um carro, coloca o cara dentro e leva, para não deixar, não fica ninguém para trás. É isso aí, cara. Isso aí que é a irmandade. Não é, a pessoa não tá aqui não é por causa de dinheiro que ela tá aqui. Ela tá aqui porque gosta mesmo, entendeu, cara? Porque ninguém ganha nada aqui. Ninguém tem salário aqui. Sabe? O cara faz pôr do bolso ainda para ajudar os outros. As pessoas. Ah, vamos ter que doar uma cesta básica. Não tem cesta básica no clube para doar. Ah, vamos fazer uma vaquinha agora e vamos comprar e vamos lá levar. É assim, cara. Isso aí que apaixona a gente. Entendeu? E por aí afora aí não é assim, né, cara? O negócio não é desse jeito. E o Kiffer, queria fazer uma pergunta para você aí. O país tem muitos motoclubes, né? Tem milhares de motoclubes, é um cara respeitado, conhecido. Todo mundo gostaria de ter... Só aqui no estado de São Paulo tem 22 mil motoclubes. Então, e todo mundo gostaria de ter um cara com a sua personalidade, com a sua dedicação ao lado. Você teve convite, portas abertas em outros motoclubes? Alguém abraçou a sua causa? Que a gente sabe que lá existia um ASA que proibia o cara de frequentar ou entrar num outro motoclube. Então, na verdade, cara, nenhum motoclube queria. Nenhum motoclube pegava nenhum ex-membro desse clube. Os motoclubes não pegavam, porque tinha medo. Sabe, da repercussão que ia dar depois, das tretas. O único clube que bateu o pé junto comigo foi o Insanos. Entendeu? E falar pra você, eu agradeço o Insanos. Agradeço você, eu conheci o Insanos por você. Agradeço o Jonathan e agradeço todo mundo. Eu fui bem recebido aqui desde o primeiro dia que eu cheguei. O pessoal me abraçou aqui e eu me senti acolhido aqui. Mas beleza, é assim mesmo. Faz parte, Kiffer, porque o que acontece? O que não nos mata nos fortalece. Então, assim, você viveu aí, quantos anos você falou lá? 13? 13 anos. 13 anos de experiências, coisas boas, coisas ruins. E assim, agregou. E nós temos que agradecer esses 13 anos que você participou, o que você fez, deixou de fazer lá, porque tudo isso contribuiu para você ser esse Kiffer que você é hoje. Esse Kiffer que a gente gosta, esse Kiffer disciplina dos Insanos MC, esse Kiffer que ele tem postura, que é elogiado quando chega nos lugares. Então, assim, tudo isso serviu, nós não sabemos o dia de hoje, então, assim, tudo isso serviu, todos esses anos que você passou lá, para você chegar aqui hoje e estar nessa mesa sentada aqui e poder falar, não existe ex-abutres, aqui todo mundo aqui é Insanos MC. É isso aí, é bem isso aí mesmo. E vou falar para você, cara, a gente conversa muito, entendeu? Eu converso muito com os integrantes e o pessoal é muito contente, é muito agradecido disso. Porque é um pessoal, inclusive eu também, que era um pessoal que estava ali, estava jogado ali, estava na vala, entendeu? Não tinha para onde ir, não tinha o que fazer mais. O que você ia fazer? Você ia no evento, você ia arrumar briga, ia apanhar.
Ia vir 100 caras e te bater. Ou ia acontecer alguma coisa, ou ia dar uma merda. Então, entendeu? Então, o pessoal... então, porque na verdade, cara, todo mundo deveria pensar assim, né, cara? Porque o Brasil é livre. O cara pode fazer o que ele quiser, ele pode ir onde que ele quiser. Se ele não tiver problema com a justiça, ele faz o que ele quiser. Agora não, vir uma outra pessoa e chegar pra você e falar, não, você não vai no evento, você não vai em tal lugar, você não vai não sei aonde. Pô, cara, você trabalha, você paga imposto, você tem sua vida, e você não pode fazer, e o nego vai chegar uma pessoa e vai falar pra você, você não vai fazer isso? Não existe isso aí. Não dá, né? Aqui no Brasil não existe isso. Não sei se em outro país aí fora existe, mas aqui não. Aqui, cara, o Brasil é do brasileiro, o cara faz o que ele quiser. Ele vai pra onde que ele quiser, se ele quiser pegar a moto dele, viajar, pegar o carro, ônibus, o jegue, qualquer coisa, ele pode fazer. Ninguém pode pegar e atropelar o cara. Boa. Entendeu? E o que acontecia aqui no Brasil antes era isso, cara. Eu não tô falando só com os ex, não. Eu tô falando com os clubes pequenos, com tudo. Porque o cara não, sabe, clube pequeno não podia falar nada, não tinha voz ativa pra falar nada, que se falasse qualquer coisa, entrava no cacete. E é assim mesmo, entendeu? Só que esse negócio aí, o Insanos acabou com isso aí. Acabou, todo mundo tá falando, ó. Você pode olhar aqui, ó. Pode olhar aqui nas perguntas. Teve um monte de motoclube aqui falando, entendeu? E antigamente não tinha isso. O nego não podia falar nada. Se o nego falasse alguma coisa, o nego era repreendido. Não, era extorquido, alguma coisa acontecia. E é um temor, né, pra falar o nome, né? Não sei o que, não, aqui não. É Insano, é a boa, tem a porra toda e tá todo mundo na mesma salada. Kiffer, queremos... Só complementar o Kiffer aí, é o seguinte, o motociclismo, acho que aprendeu com isso nessas últimas décadas. Alguém teve que se levantar para resgatar a liberdade, não só nossa, como de todos, tá? E não pode deixar acontecer de novo. Essa é a grande realidade. Tem que se unir. Os pequenos, quando se unem, ele fica maior que qualquer grande. Entendeu? Então tem que respeitar. E a casa é de todos, como o Kiffer disse. O Brasil nosso é bom, mano. É muito bom. Então você não pode andar de cabeça baixa. Você tem que andar cumprimentando as pessoas, exercendo a liberdade, exercendo o respeito, entendeu? E exercendo tudo que é de bom do motociclista. Quem tem uma moto hoje, quem está num clube, quem está rodando por aí, o cara está rodando para ser feliz, para conhecer gente e não para ficar olhando no retrovisor com medo desse ou daquele. Então o Insanos MC, ele é um clube amigo que respeita você, motociclista dentro e fora do país. Você pode parar e conversar com qualquer integrante nosso. Ele vai te dar um apoio, ele vai ter uma palavra de carinho e vai resolver o seu problema se você precisar dele. Seja amigo, que nós somos amigos. Não queira ser nosso inimigo, porque a gente também é pesado quando é o contrário. Então tá bom, então. Então só queria agradecer então a oportunidade de estar aqui, entendeu? De ter conhecido os irmãos e tá no dia a dia junto aí. Só agradecer isso aí só. Muito obrigado. Boa, Kiffer. Boa. Max. Valeu, Kifão. Muito bom. Chegou, Max. Chegou a hora, Max. Agora é minha vez de falar os tópicos agora remanescentes. Vou falar Pato Branco. O Cajuzinho tá até coçando a cabeça ali já agora, ó. Ei, Cajuzinho. Vou falar Pato Branco. Vou falar se houve a participação ou não dos Insanos MC na queda do antigo comando dos Abutres MC. E vou falar, existiu ou não esse acordo, Doguinho? Existiu ou não, Doguinho? Todo mundo quer saber, Doguinho, qual que é a pegada louca, mano. Então vamos lá. Vamos começar. Boa da bota, 3 regras da live Insanos MC. Primeira regra, até decorei, nem preciso mais de papel. Primeira regra, falar a verdade. Segunda regra, a responsabilidade é nossa, totalmente nossa, que está aqui nessa live. Aqui a gente não precisa se esconder atrás de integrante, não precisa de testa de ferro, não precisa de escolta, não precisa de contenção, não precisa nada dessas merda. Aqui, se você tiver problema com a gente, vem papai, sabe por quê? Porque aí cai na terceira regra, vem cobrar. É fácil demais, estamos simplificando para vocês.
Não são 2.564 integrantes que vocês têm que cobrar, não. São só 9. Tá fácil demais. Bim, vou começar a falar de Pato Branco, Bim. Antes de eu começar a falar, fala, Bim. Dá um recadinho, Bim. Pra galera que tá acessando aí o PicPay, fazendo as doações, recebemos mais... Tá ali? Tá aqui? Tá aqui. Recebemos mais 10 doações da equipe de locações. Porra, do caralho. Fica localizado em Jundiaí. A galera que precisa aí, meu, material de construção, tudo é com os caras, meu. Dá uma força lá pros caras, que é com... Os caras tá chegando junto com a gente também. Juntamente aqui com o Renê. O Renê, ele é da lojinha do Barba. Tá doando mais 5 cestas básicas pra gente. Ele é da Nação Eleita. Pô, obrigado, Renê. É do caralho os seus produtos e vamos que vamos. Renê é o cara. Renê é o cara. E mandar um abraço Mostra, também pra tenta galera. dar um close ali no relógio ali que o Renê fez ali dos Insanos MC. Mostra pra eles. Mostra ali o relógio do Renê. O reloginho Nação ali, ó. Eleita. Tenta dar um close Puta ali, cara, ó. Puta relógio. Boa, dá Ele pra trabalha fechar com mais? produto personalizado. Tá bom, não dá então não dá. Dá pra ver. Relógio bonito aí. Obrigado, Renê. Joga o pela relógio, força aí da joga o gente. relógio na câmera, monge. Agradecer aí os suportes sociais aí que estão sempre ajudando aí, os sociais aí juntamente com os sociais das divisões, eu, o Diego, pô, sempre dando uma força, mandando mensagem, compactuando para que seja sempre o bem prevalecendo. Toca o pau. Acesse o QR Code aí, galera, só bater o bicho ali, ó. Beleza, bora. Vamos lá, queremos agradecer aqui, ó. Pessoas mandando mensagem pra nós aqui, ó. Elson, presidente do Profanos MC, mandando aqui mensagem pra nós aqui, muito bom. Elson, tamo junto, vamos falar também. Tudo direitinho. Queremos agradecer o convite quando você faz para ir na nossa sede. Realmente ainda não deu certo ainda, mas vai dar. Agradecer, e você faz parte disso aqui, Elson. Você é um exemplo para nós de superação. 30 anos não foi jogados no chão, não. Você criou o Profanos e mostrou para todo mundo como que se dá a volta por cima. Parabéns, Elson, mas vamos lá. Vamos voltar que a gente vai chegar no Elson ainda. Vamos lá. E aproveitar também e agradecer o Pará, lá do Arcanos, lá de Belém do Pará, viu? Um abração, viu, Pará? Boa! Tá com a gente. Boa! É só as lendas hoje, Max! Coloca a música, Max! Vamos botar fogo! Vamos lá, acerta essa pelo amor de Deus, Max, ajuda a gente! Mete marcha, Cajuzinho! Força total! É tudo nosso! Vamos lá! Pato Branco! Vou falar pra vocês a realidade de Pato Branco. O que vocês querem saber? O que aconteceu nessa cidade maravilhosa? Nessa cidade que chama Pato Branco, meu. Podia ser Pato Preto, Pato Amarelo, mas é Pato Branco, doguinho. Então vamos lá. 7 de dezembro de 2018. Nós estávamos, todo mundo já está acompanhando aqui a live desde o começo. Todos vocês sabem aqui que o nosso clube não começou, como o Bug falou, numa mesa de bar. Não começou numa brincadeirinha, não começou numa comemoração, não começou, vamos fazer um clube, a gente é tudo legal. Não, começou na guerra, teve que se juntar para se defender. Senão ia estar todo mundo na roça. Essa é a realidade, né, Bug? Então, assim, o que aconteceu? Nós estávamos nesse clima sempre, desde o começo. Nesse clima sempre de tensão, vai acontecer, vai deixar de acontecer, tudo. E aí nós temos uma divisão, tínhamos uma divisão forte, temos ainda uma divisão forte em Pato Branco, inclusive mandar um abraço pro Clava, pro Cascão e para todo mundo que está lá ainda e que nos apoia lá e que nos representa. Então apareceu esse convite. E para nós, nessa época, foi uma coisa extraordinária. Por quê? Porque devido aos conflitos que nós vivíamos, ninguém queria estar perto dos Insanos MC. Essa é a realidade. Ninguém convidava a gente para festa, ninguém queria ser nosso amigo. Por quê? Porque como nós vivíamos num conflito, como éramos diariamente hostilizados,
as pessoas ao redor, os outros clubes, um pouquinho menores, ou até mesmo os grandes também, não queriam a gente perto. Por quê? Eles não queriam que o problema fosse até eles. Porque nessa época atrás, agora não, a gente tá de boa. Hoje em dia a gente vai pra qualquer lugar, nego chama convite pra porra toda, louco pro Zissano tá lá, nego fala que quando o Zissano tá lá não tem confusão, não tem nada. Então assim, a realidade é outra agora, mas nessa época tava uma tensão muito grande, então ninguém queria ficar perto dos Insanos MC. Então assim, o clube começou muito fechado. Era nós por nós, não tinha outra opção, não tinha mais o que fazer. Ninguém convidava a gente também não podia ir pra casa dos outros também, levar uma confusão pros outros, porque já pensou, chegava na sede de um determinado clube, aí o outro clube lá, os abutres ligavam lá pro cara lá e falavam assim, mano, tira os caras daí, que não sei o que, vai ter problema com a gente também, que não sei o que, papapá. Ou seja, estávamos isolados. Só que isso foi uma coisa boa pra nós também, porque deu tempo de nós fortificarmos. Deu tempo de criar toda essa organização que vocês estão vendo aqui hoje. Qual é o outro clube na América Latina que em 4 anos tem todo esse contingente e toda essa organização? Nenhum. Pode ter essa organização, mas tem 40 anos, 50 anos, 30 anos, 1000 anos, mas em 4 anos não. Então isso foi benéfico para nós, esse isolamento. Então voltando pro Pato Branco. E aí o que aconteceu? Fomos convidados, ficamos todos felizes. Caralho, mano, até que enfim alguém lembrou da gente. E anunciou na rádio de Pato Branco, e os Insanos, o clube de São Paulo está vindo pra cá, e não sei o que, e aquela comemoração, e a gente todo feliz também, alugamos ônibus pra ir, fizemos toda aquela coisa, juntamos o clube inteiro. Clube inteiro não, boa parte do clube, né? Clube inteiro não, né? 200 pessoas não é o clube inteiro, né? 90%? 5%. 5%. Vambora. E aí o que acontece? E aí na data de 7 de dezembro, fomos destino a Pato Branco. E aí eu lembro que o evento era um sábado, e aí na sexta-feira eu fui com mais 9 de moto. Chegar lá pra preparar todo o terreno para os demais que estavam chegando. Foram 90 pessoas em 2 ônibus alugados, que nós alugamos. E foi mais 100 integrantes do próprio estado do Paraná, que Pato Branco, para quem não sabe, fica no estado do Paraná. E aí chegamos lá nesse evento com 200 integrantes nesse evento. E aí todo mundo curtindo, todo mundo de boa, familiares perto de nós, nossas famílias de lá do Paraná, crianças brincando, tirando fotinha. Tivemos o prazer de conhecer o motoclube da Argentina, chamado Perro Chopes, que também um pouquinho mais pra frente, baixou a sua bandeira e virou Insanos MC Argentina. Um abraço também para o Abadon também, um cara também que nos representa também na Argentina também, totalmente insano também. Então assim, e nós estávamos nesse evento, com as nossas famílias e tudo mais, e chegou determinado horário, o sol começou a ir embora, e eu cheguei para os nossos integrantes e falei assim, tá na hora de ir embora. A gente precisa descansar um pouquinho, porque amanhã tem uma longa viagem, para quem não sabe é 800 Cleiton? 900 km. E a gente estava de moto, não estava no conforto do ônibus e nem morando no Paraná. A gente tinha que andar mais 900 km para voltar para nossos lares, aí chegar em casa, dar atenção aos nossos familiares e fazer a média que todo mundo faz, tal. Beleza. Não, ele fala conforto de ônibus com o motorista dormindo. Não, acontece. Saindo da pista. Acontece, Lopes. Só porque o cara deu uma balançadinha e o busão quase foi pro brejo 3 vezes, isso aí é normal. Então vamos lá então. E aí o que acontece? E aí o clube se reuniu em bloco, né? Como nós sempre fazemos, um pelo outro, e saímos em direção à saída desse evento Pato Branco. Para nossa surpresa, logo quando nós estávamos perto da saída, apareceu 200 abutres nessa saída, e só tinha uma saída, então nós tínhamos que passar por eles. Apareceu 200 abutres nesse evento. E aí, inclusive, comandados pelo Calil, que se eu não me engano, acho que deve ser ainda comando ainda do Paraná ainda, que inclusive até mandar um abraço para ele também, um cara também fora do normal, totalmente organizado, fez uma puta de uma apresentação lá no sentido de organização. O clube chegou lá, temos que tirar o chapéu, o clube chegou lá bonito lá,
todo mundo enfileirado, marchando, cantando o hino dos abutres, a porra toda. Foi uma coisa inspiradora, foi uma coisa bonita de se ver, toda aquela organização, tal. Só que o problema foi depois disso, porque os caras entraram lá marchando, tudo, acho que tem até vídeos aí pela internet aí e tal, que não convém mostrar, mas todo mundo sabe que não estamos falando besteira, né? Primeira regra da live, falar a verdade. E aí o que acontece? Os caras não foram lá como a gente. O Calil, infelizmente, comandando os homens dele, não foram lá apenas confraternizar como nós fomos também. Foram ter um confronto com os Insanos MC. E aí aconteceu o confronto e, infelizmente, tanto os abutres como os insanos, chegamos à seguinte conclusão. Ambos, naquele exato momento, naquele dia, ambos perdemos. Perdemos como, Jonatas? Perdemos. Percas físicas, materiais, percas psicológicas, percas de irmãos que não estavam no clube para isso. Então, assim, foi uma situação totalmente dolorosa. E virou, isso aí tomou uma atmosfera totalmente global. O país inteiro se comoveu com aquilo. Por quê? Porque quando você sobe numa moto, quando você entra num motoclube, quando você pertence a uma família, você não entra para arrumar briga, você não entra para afrontar as pessoas, você não entra para falar que você é mais que o outro. Não. Você entra pelo que o motociclismo traz para você. Você entra pela liberdade, pela irmandade, em fazer a solidariedade. E aí o que aconteceu? Qual foi o pivô desse evento de Pato Branco? Criou uma comoção de ambos os clubes. Ambos os integrantes dos Abutres MC e dos Insanos MC começaram a se perguntar o porquê disso. O porquê dessa briga besta. O porquê dessa rivalidade. Tem para todo mundo. Ambos os clubes têm características diferentes. Nós gostamos de fazer nossos bons de monstro, fazer social. Eu não sei como se comporta outro clube, às vezes eles gostam de ficar indo nas sedes, de ficar indo nos eventos, é legal também. Só que ambos os clubes são características totalmente distintas. Ou seja, podendo se conviver no mesmo local sem nenhum problema, sem nenhuma rivalidade. Porque quem é de um não é do outro. Isso que desde o começo nós tentávamos colocar na cabeça deles isso. Mas sempre tivemos dificuldade, sempre teve aquelas barreiras de ego, de orgulho. E infelizmente foi se agravando a situação. Então assim, e aí com isso, essa é a história de Pato Branco. E aí com isso, todo mundo nessa comoção de querer saber o porquê dessa briga, o que poderia fazer para ajudar, várias pessoas nos chamaram. Eu lembro do Roy, mandou mensagem, pô, vamos tentar alinhar isso aí na conversa. Que mais pessoas de lá me chamaram? Eu lembro do Roy, que o Xandec tinha falar. E mais umas 2, 3 pessoas me chamaram, eu não lembro o nome, depois eu preciso ver nas mensagens aqui. Então o que aconteceu? Com essa comoção e de todo mundo querendo só uma coisa, todo mundo querendo ficar de boa, começou a criar um poder paralelo dentro dos Abutres MC. Infelizmente nós temos que falar porque faz parte da nossa história. Nós contribuímos para que alguns desfechos forem feitos. E o porquê do acordo, o porquê dessas coisas todas, nós temos que falar. E aí, uma pessoa que nós temos aí o maior orgulho aí de ter como amizade, aí, de ter como amigo, um cara fora do comum. Esse, eu vou falar uma coisa para vocês, não sei se tá lá ainda, se saiu, que não tá, mas eu nunca tive coragem de chamar ele para vir para os Insanos MC, porque ele, mano, é abutre da cabeça aos pés. O nome dele é Xandeco, para quem não sabe, é o advogado lá, livrou a porra toda de todo mundo da cadeia, a porra toda, sempre correu pelo clube. E eu não sei como que a situação tá lá, mas aí o problema é que não me interessa. Interessa o que nos envolve. E aí o Xandeco teve a iniciativa de nos procurar. E eu lembro que foi até engraçado, porque eu voltei de Pato Branco, para quem não sabe, naquela discussão tudo com o Calil, tudo, eu acabei abrindo acabei abrindo o pulso, aí fiquei um tempo com o braço engessado, tudo. E aí o Xandeco naquela tensão, quero te ver, e não sabia o que ia acontecer, vai, não vai, vai, não vai. No fim a gente vai, e a nossa primeira reunião a gente marca no McDonald's da Marginal Tietê.
Os cara brabo, todo mundo comendo McDonald's, número 1 e o número 5 na Marginal Tietê, dando risada. E o principal, o Xandeco querendo saber o que poderia fazer para ajudar a acabar com esse conflito, com essa rivalidade. Por isso que nós temos esse carinho pelo Xandeco e temos essa admiração. Não foi mais um colocando pilha, não foi mais um falando, não, vamos pegar, vamos fazer, vamos deixar de acontecer. Não, não foi ele. Foi o cara com bom senso que veio até nós para saber qual que seria a realidade e o que poderia ser feito para esse cenário acabar. Porque tanto o nosso contingente queria ficar de boa, como o contingente deles queria ficar de boa também. E aí eu vou até passar um pouquinho para o Bug, porque toda essa aproximação foi mediante ao Bug que começou todo esse papo paralelo. Para variar, os caras vêm tudo em mim. Para, fila da puta. Bom, é o seguinte, eu conheço muita gente de lá, convivi, e o Xandeco é das antigas, ele, o Sansão, muita gente. E aí o Xandeco, através de mim, queria conhecer o Jonathan, bater um papo com ele, para alinhar tudo isso daí, e porque tinha uma nova proposta também. Dentro dessas tretas, estava nascendo um racha lá dentro dos abutres, e dentro desse racha ele queria saber qual era a posição nossa em relação a eles. Nós fizemos algumas reuniões, eu com ele, dentro da minha casa, Quem mais participou das reuniões? O Sansão participou das reuniões também, trouxe tudo. E aí eles queriam saber qual seria a posição do Insanos MC se acontecesse realmente o que eles queriam fazer lá. Aí apresentei o Jonathan e ele passou a encabeçar toda essa parte que ele vai relatar aqui. Então cai no próximo tópico da nossa live. Os Insanos MC teve alguma participação, seja direta ou indireta, na queda do antigo Clube dos Abutres MC? Vou falar a resposta agora pra vocês. Max, aquela musiquinha lá que o pessoal gosta, lá que os fake gostam de ouvir. Não, Max, então tá bom. DJ Andinho, então. Põe aquela música que todo mundo gosta de ouvir, senão eu não vou responder. Ô, Max, tava demorando, hein, Não, Max? não, é o Andinho agora. Não é mais o Max, não, é o Andinho. Andinho, ajuda a gente, Andinho, vai. Assume o bagulho, Andinho. Pelo amor de Deus. Põe uma música boa, desculpa, o Max gravou uma par de trilha aí, de suspense, a porra toda aí, mano, não vi nenhuma ainda, mano. Meu Deus do céu. Vamos lá. Os Insanos MC teve alguma participação na queda do antigo comando dos Abutres MC? A resposta é uma e única. Se precisar, a gente mostra a prova e faz acontecer. Teve sim, não adianta negar. Participamos sim, nunca nos pronunciamos porque nunca foi problema nosso. Mas cansamos de ser indagados e ser subestimados por pessoas que se acham mais espertas que a gente. Então assim, o que aconteceu? Qual foi a nossa participação? Até que ponto chegamos para colaborar? Foi da seguinte forma. Como eu falei, o Xandeco procurou a gente, juntamente com o Sansão, Coveiro e tudo mais. Mediano ao Trovão, que nunca teve coragem de aparecer. Parabéns, Trovão, você é o cara. Então o que aconteceu? Começaram a dialogar conosco e querer saber qual seria, como o Bug falou, qual seria a nossa posição. Por quê? Porque nesse exato momento o Trovão ainda estava sendo inteligente ainda. Por quê? Porque ele sabia que não poderia ter um conflito com duas frentes. Ele não aguentaria duas frentes de conflito. Ele não aguentaria de um lado a Abutres Mundial e não aguentaria do outro lado Insanos MC. Então ele precisava na hora do racha, essa é a palavra certa, na hora do racha, ele precisava se aliar a um dos lados, para não perder e não ser sucumbido ou pelos Insanos MC ou pelos Abutres Mundial. E aí foi que através do Xandeco e dessa amizade que nós fizemos com o Xandeco, com o Sansão e tudo mais, se aproximou de nós e falou, meu, o que a gente pode fazer para que a hora que acontecer tudo isso, todo mundo fica de boa? Nossa resposta foi simples e bem clara. Foi o que nós queríamos desde o começo. Você acredita, Doguinho? Era muito simples. Sabe o que a gente falou? Vamos fazer o seguinte, a gente só quer uma coisa de vocês. Que na hora que acontecer, você vem até nós, ou nós vamos até vocês,
ambos os presidentes tirem uma foto, um do lado do outro, aperta a mão, respeito gera respeito, acabou o conflito, acabou o meu problema, meu clube vivendo em paz e voando, fazendo ação social, fazendo bom de monstro, não tem segredo. Sempre, desde o começo, lutamos pela paz. Não lutamos pelo domínio de um território, que nós falamos aqui na live, que não é de ninguém. Põe na cabeça, não é de ninguém. O Brasil é dos brasileiros. O Brasil é de todos que sobem nas suas respectivas motos e andam no sentido da liberdade e não da restrição. Então, falamos, aí os caras falaram assim, não, só isso? Eu falei, é só isso. É só quando você rachar, você chega para nós e fala, mano, ninguém mais mexe com os insanos, tal, aperta a mão, respeito gera respeito. Acabou o papo. Só que eu preciso, para os seus integrantes lá da casa do caralho, para entender isso, eu preciso que você tire uma foto do meu lado. Porque aí você é o mestre, master, foda, único do caralho da porra toda. Então para as pessoas do seu clube entender que isso foi um acordo, que não é fake news, que não é porra nenhuma, eu preciso que você esteja do meu lado, aperta minha mão, tira uma foto e fala, tamo de boa. O que aconteceu? Fizeram aquele vídeo lá, mostrando o papel lá, todo mundo viu lá aquela, papel. Todo mundo falando da porra do papel lá, tal, que não sei o quê. E aí, para nossa surpresa, no outro dia de manhã lá, houve um vídeo, inclusive foi um vídeo que emocionou o Brasil todo, que nos emocionou também. Aparece o Elcio na casa dele, cedo, emocionado, dizendo que tem 30 anos de abutre e tal, que não sei o que, e dizendo, Trovão, tal, pá, parabéns, tal, você conseguiu, tal, e já era. Nesse exato momento, o Brasil todo, eu acredito que se comoveu, porque o Elcio sempre foi um cara que, mesmo com certas limitações, sempre quis também trazer o bom senso e que todo mundo ficasse de boa também, só que, é que nem eu falei, entre eu e o Elcio sempre teve mais pessoas que contribuíram para o isqueirinho, para o bagulho pegar, tal, e não sei o que. Inclusive, aproveitar essa live aí, não temos nada contra ninguém, até mesmo eu e o Rafael, não sei se você está assistindo aí, Rafael de Oliveira mandou mensagem também, até poucos tempos atrás, aí tá no celular aqui também, e nós chegamos num consenso também, que tudo o que aconteceu só fez com que perdêssemos tempo, perdêssemos energia à toa. E hoje, acredito que pelo amadurecimento tanto o meu como o dele, nós acertamos e cada um está seguindo o seu caminho. E foi o que ele falou na mensagem para mim, ele falou, respeito gera respeito. Eu falei, mano, perfeito, era o que a gente sempre quis, não é nada fora do comum. Então, voltando um pouquinho, e aí esse vídeo que comoveu o Brasil todo, do Elcio emocionado, dizendo que tem 30 anos de abutre, mas deu ruim a porra toda, tal. E aí o Trovão, o que acontece? Ele pega 100% dos abutres para ele. E aí foi nessa hora que a gente começou a descobrir com que nós estávamos lidando, quem que era a pessoa que nós estávamos lidando. Por quê? Porque ele estava preocupado, porque ele falava, mediante a Trovão, Sansão e tudo mais, ele falava que ele tinha 50% do clube na mão dele. Então ele estava preocupado, ele estava com a metadinha dele lá. Quando ele pegou 100%, ele falou assim, mano, consegui, é tudo nosso, vai dar tudo certo. E aí o que aconteceu? Estou tentando resumir o máximo possível para não levar muito tempo. E aí o que aconteceu? Fomos deixados de lado. Aí passou uma semana, passou 2 semanas, e cadê aquela fotinha? Cadê aquele comunicadinho lá, pessoal, os insanos de boa, tal, não sei o que passou, vida tal. Cadê aquele apertinho de mão? Cadê aquela palavrinha bem simples, respeito gera respeito? Cadê? E a gente começou a cobrar. Só aí tá nas mensagens, porra, Xandeco, tá tirando a gente, mano? A gente fez a nossa parte aí, fez tudo direitinho. Cooperamos aí de forma estrategicamente, aí, de forma indireta aí para que tudo isso acontecesse. Cadê? Cadê o respeito gera respeito? Cadê o respeito gera respeito? E aí o que aconteceu?
não houve a foto, não houve o comunicado, não houve o aperto de mão, não houve nada. E sabe o que houve? Houve mensaginha pro Kiefer. E sabe como que era a mensaginha pro Kiefer? Kiefer, agora eu sou presidente, estou com tudo na mão. Sabe o que você faz, Kiefer? Volta pra cá junto com os 450, porque é tudo nosso. Aí o Kiefer jogou na mesa, eu falei, mano, meu Deus do céu, pô. A gente colaborou, ajudou. E na hora que o cara fazer o simples papel de apertar uma mão e falar respeito gera respeito, cada um segue o seu caminho, o cara começou a mandar mensagem pro meu integrante, dizendo que deu tudo certo e que é para ele voltar pro Zabutres, que lá ele seria... Melhor nem falar, né, que as promessas, né? Então assim, e que lá seria isso ou aquilo. Então o que acontece? Ali já deu um passo para trás em relação à nossa pessoa. A gente falou assim, pô, meu, como uma pessoa dessa mostrou uma pessoa sem caráter. Porque é muito simples. Desde o começo nós queríamos a paz absoluta e que ambos os clubes ficassem de boa. Aí apareceu essa oportunidade, caímos de cabeça. Aí quando nós achávamos que ia colocar a mão nessa tão sonhada paz, nesse tão sonhado sossego, levamos uma dessa na cara. Aí a gente falou, meu, deu ruim. E aí aconteceu, e aí essa distância foi crescendo, essa distância foi crescendo, essa distância foi crescendo. E aí chegou um ponto que começou a ter problemas de conflitos de novo, já com a gerência desse novo presidente que é o Trovão. Aí nós cansamos. Aí nós entramos em contato e chegamos e falamos, Trovão, é o seguinte, e aí não atendia mais nada, falava mais pouco com o Kiefer negou, né? Caguetou e falou, mano, eu não quero, eu sou insano, não sou ex-abuso, eu sou insano, e eu tô aqui, vou ficar aqui. E o que aconteceu? Demos um ultimato, infelizmente, chegamos pro Trovão e falamos, Trovão, é o seguinte, meu, nós não queríamos isso, mas também não vamos mais ficar em cima do muro. Se você não marcar uma reunião e definirmos o que é e qual é o nosso convívio, só existe uma opção, vamos para a guerra ou vamos para a paz. E tudo isso está na sua mão, você é o detentor disso, ou guerra ou paz. Porque nós tínhamos ajudado, colaborado, é que nem eu falei, de forma estratégica, ajudamos sim, colaboramos sim, para que isso acontecesse. E tudo isso nós fizemos em busca da tão sonhada paz, tanto para os insanos, como para os abutres MC. E aí foi que a pessoa que não atendia mais a gente, que não tinha tempo de fazer porra nenhuma, que não tinha tempo de fazer reunião, não tinha fazer tapa, nada, quando a gente falou, ou guerra ou paz, não tem jeito, se não quiser falar com a gente vai saber que é guerra, marcou a reunião na hora. E aí agora vai cair no penúltimo tópico da nossa live, esse tão sonhado acordo que foi feito ou não foi feito. E aí marcou essa reunião tal, e aí eu falei, mano do céu, fudeu. Reunião com o presidente dos Abutres MC. Maluco, o apelido do maluco é Trovão, mano. Falei, meu Deus do céu, o meu apelido é Jonas. Bagulho, o raio vai cair, a tempestade vai pegar, o bagulho vai fuder, vai dar ruim pra todo mundo. E aí, beleza. Aí fomos lá. Aí eu falei, pensei comigo, Cleitinho, falei, mano, tamo indo pra... Aí marcamos a reunião, aí já pra deixar aquele clima um pouco mais tenso, aonde que seria a reunião? No QG dos caras. Aonde que é o QG dos caras? Na casa do vice-presidente da época, que nem sei se está mais ainda, que não me interessa, o Machado na época. E aí eu falei, mano do céu, mano, os caras marcaram uma reunião na casa deles, tal, que não sei o que, então é o seguinte, vamos formar a equipe da reunião. A gente tem que chegar lá pesado, para mostrar que é zica mesmo. Vamos lá então, formei a equipe da reunião. Quem que é a equipe da reunião? Eu, cabeludinho, o cara da hashtag e o Kiefer. Falei, vamos preparado então, que o bagulho tá pesado. Que time? Que time? Não, que time? Time titular. Não, eu olhei pra dentro do carro assim, eu falei, essa é a equipe? É o que tem. É o que tem. Então vamos lá. Aí chegamos na reunião lá. Que nem eu falei pra vocês, primeira regra da live, não só falar a verdade.
Cheguei na reunião que vocês podem perguntar aí para quem vocês quiserem aí que estava nessa reunião e ouviu tudo e sabe que tudo que eu estou falando é verdade. Estava nessa reunião juntamente conosco, com a equipe aqui, com o Quarteto Fantástico aqui, Bug, Jontas, Bin e Kiefer. Trovão, Machado, Coveiro, Xandeco, Barbosa e Sansão. Os caras estavam em 6, mais um pessoal que estava rodeando e a equipe do Quarteto Fantástico aqui. E aí beleza. E aí começou a reunião e tal. E aí eu vou falar pra vocês qual foi a pior parte da reunião. Qual foi a parte mais zica dessa reunião. O Monja tá rindo já, nem falei ainda, caralho. O Monja tá rindo já, eu digo. Qual a parte mais zica dessa reunião? Foi entender o que o cara falava, mano. Uma hora o cara falava grosso, outra hora o cara falava fino, era uma desgraça, mano. Mas lá, a gente mantivemos a postura e falamos, vamos fazer a reunião, vamos continuar, vamos lá, mete marcha. E aí, a reunião foi indo, aí começou com aquele papo de não sei o quê, que só buta 1%, pá, o território é meu, tal, que o Brasil é meu. Aí eu até falei, meu, em relação ao Brasil ser seu, isso acho que é uma discussão aí que melhor você falar com o Bolsonaro. Vamos falar da parte de clubes, que é uma parte um pouquinho mais fácil de falar de quem é quem. E aí, continuando, tal, aquela coisa, tal, tentando fazer com que o bom senso renasce. Aí começou a discussão primordial da reunião, que não aceitavam que os ex-abutres, que não são ex-abutres, são insanos MC, estivessem aqui, que de um jeito ou de outro queriam que nós tirássemos eles do clube e tal, que não sei o que, e falamos não, pode chover canivete, pode dar trovoada aqui nessa reunião, mas não vamos abrir mão dos nossos irmãos por nada. Paz nenhuma paga uma irmandade. Então, aí começou esse conflito, começou tudo mais, todas essas coisas, tal, na reunião, tal, conversando e tal, indo. E aí chegou uma hora que também os ânimos também, a gente começou a ficar também cansado dessa coisa de não vamos, não vai, mas a gente não vamos. E aí foi quando a gente chegou no checkmate da reunião, que é quando ele falou assim, não, porque o meu negócio é o seguinte, eu não tenho nada contra o Trovão, as palavras do Trovão, mesmo sendo difícil de entender, a gente entendeu essa aí. Vamos lá, vou resumir, Jontas, o que a gente quer fazer? É o seguinte, a gente tem nada contra os insanos, só que a gente quer que quando chegar no evento, tiver um ex-abutre que foi daqui e tá no seu clube, a gente quer chegar no cara, pedir licença pra ele, tirar o colete dele, dobrar com o maior carinho, porque a gente não tem problema nenhum com o seu clube, dar um pau nele e devolver o colete pra você. Aí eu falei, mano, não é possível que eu tô tendo que ouvir isso, meu Deus do céu, para de ficar subestimando os outros, caralho, para de achar que todo mundo é menor ou pior que você. Então o que aconteceu? Aí eu falei, mano, é o seguinte, a partir do momento que você colocar a mão, não importa de onde o cara veio, pôs a mão no colete do insano, colocou a mão num insano, você está arrumando um problema com o clube todo, porque não somos 1000, somos um. E aí beleza, aí foi tal, e aí foi que ele insistiu nessa conversa fiada. Aí chegou a um ponto da reunião que nós falamos, então é o seguinte, então, Trovão, vamos fazer o seguinte, já que você quer insistir nessa parada, deixa eu facilitar a sua vida então. Tá vendo o Kiefer ali, ó, que tá nessa reunião, que é insano, e que já foi ex-abutre? Tá vendo o Kiefer ali que tá participando da reunião? Faz o seguinte, Trovão, tudo isso que você tá falando aí que você quer fazer, começa com ele. Levanta agora e coloca a mão no Kiefer, então. E aí todo mundo começou a olhar perplexo, porque a paciência acabou. E aí demos esse ultimato. E aí foi a hora que eu acho que eu não sei o que aconteceu, que o bom senso clareou para ele. Não, que não sei o que, não é bem isso. O Kiefer é meu amigo. É que nem eu falei, primeira regra da live, falar a verdade. Não desmente, senão vai ficar feio para você. Aquela reunião a gente gravou. Se tiver que soltar aquela live vai ficar feio, não desmente. Cria vergonha na cara e fala a verdade. E aí, o que aconteceu? E aí quando ele viu que teria que tomar uma atitude com o Kiefer, que é amigo dele, de longas datas, que caminhou com ele lado a lado, falou assim, não, o Kiefer não. O Kiefer é meu amigo, o Kiefer eu abro uma exceção. E aí foi que a gente falou assim, não, então é o seguinte, então, Trovão. Não existe exceção à regra. Ou a regra vale para todo mundo ou não vale para ninguém. Então vamos fazer o seguinte, vai ficar bom para todo mundo, Trovão.
vamos zerar tudo o que aconteceu, como ambos os clubes estavam em conflito, ninguém respeitando ninguém, vamos zerar tudo o que aconteceu e a partir da data de hoje vamos levantar um muro, vamos fazer um acordo entre os clubes, na qual respeito gera respeito e para ajudar você, porque nós não ligamos para isso, quem está aqui quer meter o pé, ó, mete, mas para facilitar e também não deixar fácil para ninguém, vamos fazer o seguinte, você não pega mais ex-insanos e eu não pego mais ex-abutres a partir dessa data dessa reunião que foi mais ou menos em maio, começo de junho, eu não lembro o dia exato que foi, depois eu procuro aqui no celular para falar para vocês. E aí teve o alívio geral da sala, Machado concordou, Batista concordou, é que o Batista estava atrás só visualizando, mas o Coveiro concordou, o Xandé concordou, o próprio Trovão falou assim, não, então tá bom, vai, vamos tal que vai ser bom para todo mundo. Falei, ótimo, beleza. Saímos de lá com o que queríamos desde o começo, que ambos os clubes, não só os insanos, que ambos os clubes conseguissem poder andar sossegado, andar de boa e tudo mais. Essa sempre foi a nossa meta, andar sossegado, andar de boa. Só que a gente tem um pequeno probleminha, não sei se é problema ou se é qualidade. Nós também não baixamos a cabeça por ninguém. Não é porque a gente é bom do social, não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente é isso ou aquilo, que também a gente vai ficar baixando a cabeça para ninguém ficar batendo na nossa cara. Então assim, e aí aconteceu isso, todo mundo saiu feliz, todo mundo saiu se cumprimentando, tal, que não sei o quê. E aí nessa reunião eu até falei, vamos tirar uma foto então, vamos tal, e aí já teve uma balançada. Não, eu vou administrando devagarinho o meu clube, não precisa de foto tal, e aí a gente já ficou meio suspeito. Ele falou assim, porra, de novo isso? Mas o cara falou, tá um monte de testemunho, o cara falou que tá tudo bem, então tá tudo bem aqui também, vamos seguir. E aí, o que aconteceu? E aí foi se passando os meses, tal, passou junho, julho, agosto. Quando chegou na festa de 30 anos dos Abutres MC, o que me acontece, que eu falei, mano, eu não acredito nisso, mano. E todo mundo aqui batendo na porta aqui, uma par de gente, facções inteiras querendo vir, a gente fala, não, tem um acordo, não vamos descumprir, temos uma palavra firmada, não podemos contrariar, isso é pro bem do clube, se você não veio antes, o problema é seu, agora não adianta querer vir quando tá na paz. A gente só fala, não. Em setembro, 30 de setembro, os caras fazendo 30 anos, não sei qual que é a data lá, mas setembro os caras fazendo 30 anos de clube lá, o que o cara me faz, mano? Me coloca 2 ex-insanos pra dentro e tira a fotinha abraçando os caras assim, ó, com maior satisfação, mano. Tipo assim, ó, eu que se foda, eu não tenho palavra, eu não tenho nada. O que nós fizemos? Nada, continuamos nossa caminhada. Só que o que isso provou para todo mundo, pro nosso motoclube e pros demais lá, que tinham conhecimento dessa reunião? Que não tem palavra. Que não teve palavra para cumprir uma coisa que não era benéfica a ele. Não, porque ele é o Trovão, ele é o que tem um monte de testa de ferro, tem um monte de cara que está na frente dele, que dá a vida por ele. Ele não está aqui, ó, na live falando vem cobrar, vem me pegar, que o problema não é os integrantes, o problema sou eu, pode vir. Não, ele é o cara que está escondidinho lá na casa dele lá, ó. Então assim, o que aconteceu? Mais uma vez descumpriu a palavra. Então, realmente houve um acordo entre os Abutres MC e os Insanos MC em maio para junho e realmente foi descumprido no aniversário do clube quando pegou 2 ex-integrantes, na qual continuamos nossa vida e como houve o descumprimento desse acordo, não negamos, nossas portas estão abertas para quem quiser vir, só que assim, que nem o Kiffer estava falando na nossa reunião aqui um pouquinho antes da live, quando você quiser vir, vem com o coração aberto, não vem com mágoa, não vem querendo falar, não, eu tô vindo porque eu quero foder os caras. Não, a gente não tá aqui para foder ninguém. Só que também, da mesma forma que não conseguiram cumprir uma simples palavra dessa, a gente também não vai manter a nossa. Porque a gente não tem obrigação de manter mais. Porque era um acordo de homem. Se a pessoa não consegue sustentar um acordo de homem, não tem por que também nós mantemos a nossa palavra também. Porque motoclube, é atitude, é coisa de homem, não é coisa de moleque, não é coisa de personagem. Nós aqui, do Comando Mundial do Clube, nós administramos vidas, nós cuidamos de vidas. Então não dá para ficar brincando com isso.
e faço um acordo, descumpro, a hora que eu quero, a hora que eu não quero. Não, não é assim que funcionam as coisas. É conveniente fazer. Não, é conveniente não fazer. Então, assim, para finalizar os meus tópicos, era isso que eu quis dizer para vocês, essa é a verdade. Qualquer coisa que vocês não acreditem, podem me procurar, me chama no WhatsApp, me chama no Instagram que está aparecendo na tela aí. Eu passo as informações, eu passo o áudio, eu passo os vídeos das reuniões, eu passo tudo o que vocês quiserem para mostrar para vocês que nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não viemos para brincar nesse mundo. Nós somos os Insanos MC. E uma dica para todos vocês, aí ou em qualquer outro lugar do mundo, nunca sigam 2 tipos de pessoas. Qual que é esses 2 tipos de pessoas? O perdedor e uma pessoa que não tem palavra. Por quê? Porque o perdedor nunca vai dar a cara para bater por você. Você sempre vai ter que dar a cara para bater por ele, porque ele é um perdedor. Então ele nunca vai vencer nada. E a pessoa, nunca siga uma pessoa que não tem palavra. Sabe por quê? A pessoa que tem palavra, do mesmo jeito que ela fez para terceiros, vai chegar na hora certa que for conveniente, ela vai fazer com você também. A câmera aqui, com você também. Então, assim, essa é a nossa dica. Para dar uma resumida nisso tudo, quero agradecer aqui, como eu já falei quero dizer aqui que o Elcio, presidente do Profanos aqui, é um exemplo para nós de superação. Tamo junto, o que precisar é só falar. Não tivemos oportunidade ainda de visitar a sua sede, mas vamos fazer sim com o maior carinho. Agradecer a todo mundo, agradecer aqui também ao Ferpa, aqui dos Exonerados também, que está sempre nos convidando também para a sua sede maravilhosa também. Se Deus quiser, Ferpa, deixa acabar esse coronavírus aí, pegar essa piscina sua que você tem aí, mano, cair para essa piscina aí, mano, e já era e ficar todo mundo louco. Agradecer ao Pará como o Kiefer falou, o Pará que está começando um projeto novo também aí, mano. E são todas pessoas, sabe o quê? Pessoas com atitude. Pessoas que no meio da caminhada entenderam que não vale a pena seguir uma pessoa que não tem que ser seguida. Porque tudo isso que eu falei poderia ser totalmente evitado. Como? Se tivesse o bom senso e a inteligência de ver que o bem maior não é o nosso Jonatas ou eu dele Trovão. O bem maior são os nossos irmãos, são a nossa família. E que se precisar, não existe ego, não existe orgulho, não existe qualquer tipo de coisa que não façamos por eles. Então, portanto, fica a nossa mensagem, todo mundo agradecendo aí, todo mundo elogiando, todo mundo xingando a gente, bom pra caralho, é isso que a gente quer mesmo. Sabe por quê? Vai ter mais lives ainda, sabe por quê? A verdade sempre vai prevalecer. O certo nunca vai perder por o errado. Então, para finalizar agora, a pergunta que não quer calar e todo mundo quer saber. Lopes, disciplina mundial dos Insanos MC. Qual que é a realidade entre ambos os clubes nesse exato momento quando essa live acabar? Pois é, Jonas. Agora é o seguinte, você falou que nós vamos ter outras lives. Rapaz, mas agora é o seguinte, vai começar a choradeira, né? Agora vai começar a choradeira, vai começar a febre de live. Mas é o seguinte, como você disse, uma pergunta que todos querem saber. Qual é a relação, como os dias atuais, como que está tudo isso? Vamos lá. Primeiro deixar bem claro que nós não somos contra nenhum clube. Não temos problemas com nenhum clube. Independente de bandeira, somos irmãos de estrada. Somos irmãos para fazer o bem. Então não temos esse tipo de problema com clube algum. Não temos competição com nenhum clube. Nós apenas defendemos os nossos ideais e a nossa identidade. Nós temos identidade própria. Não somos manipulados. Somos livres. Nós lutamos pela liberdade. E hoje, os clubes que estão, os clubes no Brasil, têm hoje essa liberdade para rodar. Graças a todo um trabalho que foi feito, que já foi exposto aqui. Então, esses clubes hoje
tem liberdade, assim como nós temos. Repito, não temos problema algum com nenhum clube. É o que eu sempre falo, respeito, que acabei falamos muito aqui hoje. Respeito gera respeito. Se nos respeitar, será respeitado da mesma forma, da melhor maneira possível. Se não respeitar, também será recíproco e verdadeiro o tratamento. Então, e tem mais uma coisinha. Foi falado aqui se tem ex-abutre, se não tem. Cara, é bem simples. É bem simples. O nosso clube é livre. É de liberdade. Beleza? Só isso. E quero agradecer aqui, ó. Não esqueci de agradecer a todos os nossos integrantes que estão aí assistindo, estão caminhando com a gente, estão batalhando no dia a dia com todos nós, aqui no Brasil e fora. Beleza? Um abraço para todos vocês que estão aí em casa. Bim. Vamos lá, antes do Bim falar, só para finalizar e queremos agradecer aí uma parte de pessoas chamando a gente aí, Regional Campos Gerais, pessoas nos incentivando aqui, pessoas que temos aqui no coração aqui, agradecendo a cada situação, a tudo que foi dito. E assim, agradecer o carinho. Um cara também aqui que a gente não pode deixar de falar, né, Kif? O Ciganinho lá de Ribeirão Preto lá. De Ituverava, tá lá assistindo lá, tá, diz que pegou a ciganada toda, tá todo mundo na porra da chácara dele lá, fazendo uma festa do caralho lá. E assim, o maior, não, todo mundo louco lá. E assim, o maior orgulho disso tudo mesmo. Obrigado a todos aí que não é perderam, mas acrescentaram essas horas na vida de vocês. E eu vou aqui passar aqui a palavra para o Bim, para finalizarmos toda essa live aí. E tamo aí. É que nem eu falei, não pode esquecer. Terceira regra da live. Não gostou, vem cobrar o comando dos Insanos MC. Bim. Boa, galera. A gente vai... Estamos finalizando aqui as doações também, que geraram ali o PicPay, o QR Code, a galera que doou pelo PicPay. Puta, foi uma galera bem bacana aí que fez a doação. Não dá pra falar todo mundo. Quero agradecer aí a Fênix Guindastes e Remoções de Máquinas. Fez a doação de 5 cestas básicas pra gente também. Pô, um puta trabalho legal que o Braga faz. Só procurar aí, quem tiver com dificuldade para remoção de máquina, todas essas coisas, é o cara que desenvolve. A Contábil Alfa também, um parceiro nosso bem bacana, tá sempre com a gente, nos auxiliando em tudo. Fez a doação de 10 cestas básicas. Muito obrigado aí, Garcia, e toda a sua equipe. E tamo junto. Demorou, vamos lá rapidinho lá, vamos lá. Estão até ligando aqui pra cá. Calma, Satanás, calma que a gente não esqueceu aí da divisão não, Campo Grande não, tamo junto. Kif, rapidinho, começando pelo Kif, todos os agradecimentos aqui, finais aqui, pra acabar, finalizar a nossa live. Calma, Satanás, não precisa ligar não, Satanás, pelo amor de Deus. Agradecer aí o pessoal aí da Regional e de Campos Gerais, tá? O pessoal que tá sempre dando uma força pra gente aí, tá bom? E agradecer o Cigano, né? Que é o parça. Ciganinho, você é foda, né, cara? Tá aqui mandando mensagem sem parar aqui, cara. Você é foda. Obrigado aí pela força aí, todo mundo aí. Se for falar todos os nomes aqui, vai ficar até amanhã. Então, brigadão, gente. Obrigado mesmo e obrigado pela atenção aí. Bora, monge, finalizando. Quero agradecer aí a presença de todo mundo aí em massa aí no nosso YouTube, aí, nosso canal do YouTube. Agradecer o pessoal que sempre tá comigo, que eu fui criado, que não sabe, eu comecei na Regional ABC, agradecer o pessoal de lá. Tem um parceiro muito importante da gente lá, que é o Atacadão das Fraldas, que também ajuda muito a gente nas nossas ações sociais. E uma parceria muito forte também com a Prefeitura de Santo André. Agradecer ao prefeito Paulo Serra aí, que está rodando com a gente lá e a gente está trabalhando como um acordo aí para um bem comum, um bem maior aí. Obrigado, galera. Valeu. Eu quero, já fiz um agradecimento aqui, mas eu queria só mandar um recadinho aqui. Rocha, Jequié. Bora, meu irmão. Estamos esperando, abraço. Rochinha, pelo amor de Deus, Rochinha. Estamos Ajuda esperando, a gente. Rocha. Valeu, abraço. A gente só tem a agradecer aí todas as doações feitas aqui pelo site, pelo YouTube, por tudo, a galera que tá compartilhando a live, os fake que fez impulsionar a porra toda. Ficou do caralho mesmo. A gente só tem a agradecer aí os esportes sociais, todas as pessoas que estão com a gente aí na semana, a produção que rolou aqui, que, sem palavras mesmo, os caras conduziram tudo da melhor forma. E é isso aí. A próxima tem muito mais.
Bora, Buguinho. Pessoal, boa noite. Obrigado aí por ter participado aí, interagido com a gente. Eu quero falar como fundador do Insanos MC, que começamos há 4 anos atrás. E hoje, o meu clube não é um sonho, é uma realidade. Tamo junto e vamos rodar aí. Eu quero agradecer aí a cada um de vocês que acompanharam a nossa live, cada um de vocês que fizeram as doações, a todos os irmãos que estão na correria aí para fazer as ações e tudo mais, suas famílias também que fazem os corre aí para ajudar nas ações, virando noites e tudo mais. Um beijo no coração de cada um aí, forte abraço a todos aí, valeu! Vamos lá, mandar. Renatão, tamo junto, Renatão. De Limeira assistindo a gente aí. A última aqui. Vamos lá, o Igão também ligou pra nós aqui, o Igão de Bambuí. Aos 49 do segundo. Aos 49 do segundo aqui, a Green Car também fez a doação de mais 5 cestas básicas. Boa, Bim. Os caras que vendem os carros tudo Johnny, em Osasco aí, é só chegar nos caras que tem de Comando, tudo lá, pô. Comando americano também acompanhando a gente. Carlos, tamo junto. Martinez, tamo junto. Máximo, Abadon. Jasper, todo mundo, a porra toda, pelo amor de Deus, é só os nomes importados. Bora da botinha. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a todos os irmãos insanos, todos os familiares que nos acompanharam nessa live pelo YouTube, todos os amigos também que também nos acompanharam nessa Com YouTube, certeza. não sendo de nenhum motoclube, né? Gostaria de agradecer a minha divisão de Osasco também, na pessoa lá do nosso diretor americano, o subdiretor o Henrique também, que é o regional deles lá também, o Ed. Gostaria de agradecer ao nosso irmão Cleito que está aqui também, o nosso regional São Paulo, que tem feito um trabalho muito bonito. E é isso aí, gente. Gostaria de agradecer a todos. Um abraço a todos. Boa. Um abraço também, Judeu, Divisão Pirassununga nos apoiando. Diegão, Mato Grosso, tamo junto. Osasco, Fernando e tudo mais. Rony, calma, Rony. Pra que estragar a surpresa, Rony? É, o Rony tá foda, hein? Não, o Rony quer que eu fique mandando um abraço pros fake. Calma, Rony. A gente sabe quem é, Rony. Calma. Oh, meu Deus do céu. Rony, parece que você não sabe o que acontece, Rony. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Cris de Botucatu, Black, Extremo Sul, Barueri, Reis de Taubaté, Mogi. Quer me fuder mesmo, né, Bi? Vamos lá, Branquinho, finaliza. Vamos lá, agradecer a todos aí pela live, parabéns. Agradecer aí todo o comando, show de bola. Vai ter mais live aí pra vocês. Agradecer toda a equipe que tá aqui, ó, toda a produção, Oliveira, Max, Andinho, todo o cameraman aí, todo mundo, Dog, todo mundo. E agradecimento, não dá pra falar um por um, teve muitas mensagens, muitos aniversariantes, Duzão, Itatiba, Pato Branco, Carapicuíba, Maringá, Sorocaba e muitos. Vamos lá, boa, Branquinho. Aqui também um salve aqui também, que acompanhou nossa gente, que nos acompanhou aqui. Guina, não precisa ligar, Guina, tamo junto, Regional de Jundiaí. Aqui mandando mensagem aqui, o presidente aqui do Satãs, aqui, Anísio, tamo junto, é tudo nosso. Só chamar que a gente chega aí. Vamos lá. Reis, Gordo ABC, família, Kikinha, Zica, que nos acompanha, que cuida de mim aqui no dia a dia. Arief, Muriaé. Vamos lá, Manzano. Vou esquecer de você, Manzano. Orlando. Tamo junto, Orlando. É tudo Valeu, nosso Manzano. aí também. Batista. É tudo nosso, Batista. Esse centro já tá dominado, Batista. É tudo seu, Batista. Pega tudo pra nós. Carlos de Araxá, tudo mais. Perrone, o nosso homem do hambúrguer. Pérez de Maringá. Vicenzo, Forgado de Sumaré. Duca de Campinas. Fábio da Oeste. Meu Deus do céu, se eu parar aqui, começar a ler aqui, vai ter muita gente pra falar aqui. Pessoal, tamo junto. Recuar, nem pra pegar impulso. Kikinha, já falei de você, para de me ligar. Vamos lá, continuando. O que é isso aí, mico aí, ô? Nossa! Ô, Miro! O Max mandou te mandar um abraço, Miro! Tamo junto, Mirinho! É tudo nosso. Pra quem não sabe, o Miro é meu segurança.
Então, antes de querer me pegar, vai ter que pegar o Miro, viu? Tão fudido, viu, bando de filha da puta? Vamos lá, então. Pra finalizar aí, Guina, Duca, Satanás, Hulk, Batista, Maringolo, Velho, Silveira e aqui tá comendo. A mensagem tá comendo flor. Meu Deus do céu. Carlinhos tá me ligando. Fica tranquilo, Carlinhos. Regional Rio de Janeiro pesado. Finalizando essa live juntamente conosco. Um abraço pra todos os irmãos da live. Pezão. Careca. Família Arantes, todo mundo ali. A rapaziada tá tudo reunida lá em Careca, umas 80 pessoas, pessoal. Deve ficar um longe do outro, pô. Molezinha Litoral Sul, Júnior, Morato ABC. Meu Deus, tá ligando agora Zopo Barueri. É a família Insanos MC. Todo mundo junto, um pelo outro sempre. Desistir não é opção. Não somos 1000, somos um. E quando tudo tiver zica, nunca se esqueçam. Brasil! Boa. Parabéns, Caju! Olha, rapaziada da live aí. Tamo junto. Corta, Max. Meu Deus do céu. Prazer em conhecê-los. Eu sou o que nasceu da morte. Eu vivo o impossível. Herança 18 do Forte. Estrada, um céu de asfalto. O bonde é tempestade. Insano é o elo forte. Corrente de irmandade. Puta que pariu! A moto não é transporte. Calma é extensão. Gasolina é o sangue. V2 no coração. Colete é pesado. Carrega a nossa história. Caveira da igualdade. Sinônimo de glória. Puta que pariu! Original de Oz para todo o Brasil. Puta que pariu! Original de Oz para todo o Brasil. Só não desacredita. É bom não duvidar. Respeito deixa vivo. Quem não quer ver estralar. A morte eu não temo. Eu sei que sou humano. Tiver que ir pro inferno, eu vou de bonde insano. Puta que pariu!